aqui. É só aqui este compasso de espera. Para sincronizar aqui as duas plataformas. Ok, no YouTube. Ok, no YouTube já estamos. E no Facebook também. E portanto, quero desejar uma boa noite. Esta é a segunda emissão de O Tanque de Ideias. O Tanque de Ideias é um programa de comentário livre. Aviso já que sem grande sentido de responsabilidade, por vezes, fazer já a salvaguarda, e que pretende comentar temas da atualidade. Eu estou a explicar isto porque já passou algum tempo desde que eu e o Manuel Serralha fizemos o primeiro. Hoje o Nuno está connosco, portanto pretende-se comentar aqui alguns temas da atualidade, mas que passem também por a atualidade local, ou seja, local, regional. Vamos falar também do nosso Conselho de Odmira, eventualmente de uma ou outra freguesia, porque estão-se a passar coisas e a atualidade internacional também é importante, obviamente, mas não podemos deixar de dar atenção, ou não fosse isto um programa do canal Odmira Livre Podcast. Quero desejar boa noite ao Nuno, boa noite ao Manel, bem-vindos a mais um programa. Boa noite. Tu és estreante. João Manel. Tu és eu já não vinha aqui há muito tempo. Pá. O desenvolvimento tecnológico é extraordinário. Está na mesma. Está na mesma, não é? Não, há mais aparato. Mas está na mesma. Está sim. na mesma. No fundo está na mesma. Tem mais uns fios. Como é que te sentes hoje, Nuno, ao estar aqui de novo? Epá, sinto-me bem. Mas que aí é assim, vocês discutem. Eu vou metendo umas achas para a fogueira. Não sei de nada. Não te sentes empedernido? Estou empedernido. Estou Eu, ferrugento. Eu esta manhã também me senti um bocado empedernido, mas acho que era gases. Depois passou. Manel, se calhar, olha, eu vou-te dar a escolher, não vou criar aqui uma ordem rígida, vou-te dar o início das hostilidades, entre aspas, e podes escolher se queres começar pelo local, pelo internacional, pelo nacional. Força. O tempo de antena é teu. Então, boa noite a todos. Eu trouxe aqui algumas ideias locais, outras nacionais e outras internacionais. Eu gostava de começar por falar pela parte mais do internacional, uma vez que me parece que depois podemos granularizar a discussão em temas locais, como também há vários. Aqui em relação ao cenário internacional, trouxe 3 áreas de debate, acho que podem ser bastante interessantes. Em primeiro lugar, a Rússia, o tema da Rússia e Ucrânia, que acho que é sempre presente e acaba por ter sempre grande influência depois também aqui na nossa comunicação social e por aí fora. Queria trazer aqui também, e trouxe o tema de eleições internacionais, nomeadamente as do Brasil e as eleições dos Estados Unidos, e queria também dar só uma nota de que, e é por aqui que eu vou até começar a desenvolver, apesar de não ouvirmos tanto sobre isto, apesar de ser um tema que a comunicação social não traz para o nosso dia-a-dia e não nos invade a casa com este tema, há neste momento uma invasão do Azerbaijão à Arménia, que já é um tema já bastante antigo e que continua a existir e do qual muito pouca gente fala. E há outra, por acaso não é a única invasão que está a decorrer. No continente africano temos também uma guerra em larga escala a acontecer entre a Eritreia e a Etiópia. Mas Exatamente. Pronto, foi só uma chega. Sim. Exato. Não, mas queria trazer porque acho que, ou vejo na minha visão, que são temas que no geral a comunicação social não traz, mas a verdade é que há um país chamado Arménia, composto maioritariamente por cristãos ortodoxos, que está a ser invadido por um país chamado Azerbaijão, que é, apoiado por outros países, muitas vezes não são assim tão apreciados no nosso dia-a-dia, e é um país maioritariamente composto por árabes e que estão neste momento a invadir a Arménia e a dominar completamente a Arménia, e na verdade há aqui um branqueamento desta situação. Queria só dar esta nota. Não acho que seja, não é claramente um tema falado na nossa comunicação social, e acabamos por ficar a perder porque há realmente muitas pessoas que estão em dificuldades, e não é só na Ucrânia. Em relação à Rússia, à guerra Rússia-Ucrânia, pronto, trouxe aqui algumas notas de rodapé. Em primeiro lugar, acho que ou melhor, é mesmo o tema mais importante de todos, que é o quê?
neste momento, a guerra Rússia-Ucrânia, muitos chamam-lhe uma distração, muitos chamam-lhe uma justificativa para justificar uma inflação galopante no mundo inteiro. A verdade é que existe, continua a existir e tem feito muitos mortos, e a verdade é que pode sair dali um conflito nuclear. É esse o maior medo das pessoas hoje em dia. Esse sim podia trazer repercussões muito maiores. E então eu gostava de trazer como primeiro tema o facto do Papa ter pedido a Vladimir Putin para parar a guerra, porque tem mesmo receio do nuclear. Ao mesmo tempo, na Rússia, a Duma, que é a Câmara Baixa da Assembleia Federal, ratificou a anexação dos territórios ucranianos. Portanto, aqueles que já estão do lado da Rússia já são oficialmente território russo para a Câmara Baixa da Assembleia Federal. A Ucrânia, por outro lado, já recuperou dois territórios, não é? Liman e Kherson. O porta-voz já das Forças Armadas Oriental da Ucrânia referiu também que já recuperaram a aldeia de Torske. Tu has de saber pronunciar melhor do que eu. Ou não, mas estou mais ou menos por dentro do assunto do ponto de vista militar, sim. Exato. Também se sabe que os primeiros reservistas russos, aqueles que foram convocados há pouco tempo, e que foi aí um tema bastante grande até, e até queria dar aqui esta nota de rodapé, que foi aquele tal, o filho do... Agora não me recordo exatamente da personagem, mas o filho de alguém muito próximo de Putin, que ao receber uma chamada para participar na reserva, rapidamente alegou ser filho desse... Uma chamada a brincar, não foi? Exatamente, e acabou por não ir. E referiu mesmo, mas sabe com quem é que está a falar? Eu só vou se Putin me convocar diretamente. Teve a sua graça. Pois, também dizer que o presidente russo já reconheceu alguns problemas na mobilização, e acho que é interessante ver estes relatos de Vladimir Putin, porque na verdade há algumas dificuldades nesta matéria, e há mesmo uma admissão da Rússia ao admitir que a Ucrânia fez progressos na região de Kherson, isto antes da conquista da reconquista dessa região. Em relação à Rússia, isto também queria trazer o tema das eleições do Brasil, eleições muito importantes, porque mobilizam duas áreas bastante diferentes do eleitorado. De um lado Bolsonaro, do outro lado Lula, são os dois que seguem para a segunda volta. Inicialmente previa-se uma dispersão de votos muito superior. Neste momento Bolsonaro tem cerca de 43% e o Lula 47%. Mas na minha opinião acaba por ser a derrota mais do que a vitória dos dois até agora, não é? Que seguem os dois para a segunda volta. É a derrota do Ciro Gomes. Seria um político talvez com um projeto mais interessante para o Brasil e que acaba por perder aqui a sua oportunidade. Mas era expectável que fosse assim. Por fim, também dizer que estamos muito próximos das eleições americanas, dos midterm, uma eleição que ocorre cerca de, penso que 23 meses depois da eleição do presidente, e onde o presidente Joe Biden, ou pelo menos que se prevê que o presidente Joe Biden tenha uma grande derrota, uma derrota mesmo muito, muito substancial, e um dos pontos até que mais preocupa os democratas é neste momento o facto de 28 deputados democratas já terem desistido de concorrer à reeleição, o que é claramente um mau indício, e onde neste momento há uma igualdade entre republicanos que têm 50 e democratas que têm 48 mais 2 independentes, e que podem perder esta maioria, porque eles têm maioria porque a presidente do Senado é Kamala Harris, e portanto eles têm sempre essa vantagem. Apesar da saída desses dois deputados democratas, desses dois deputados do Partido Democrata para a independência, mas que na verdade em alguns votos ainda se mantém, e portanto na prática havia ali sempre um empate com a vitória depois pela presidente do Senado. Agora vai deixar de ser assim e vai ser muito interessante, porque o Joe Biden já é o presidente com a menor popularidade sempre nos Estados Unidos. É um presidente muito fraco, que tem sido conhecido pelas suas gafes constantes, pelos seus, por vezes até pelas suas faltas de noção daquilo que está a acontecer. Eu recordo, por exemplo, aquele episódio, não sei se sabem, aquele episódio em que está a mostrar... Há vários. Sim, mas há um que eu acho imensa graça, que é e depois calma e passa a palavra, já te falei imenso tempo, mas há um episódio do Joe Biden, de uma corrida do NASCAR, que tem maioritariamente hillbillies, rednecks, malta assim mais do campo, vá lá, e que do nada
ganha um tal Brandon, então do nada temos um estádio inteiro a cantar. E a repórter, quando vai entrevistar o Brandon, ouve-se nitidamente no vídeo a expressão, e vou dizer, pronto, acho que também não tem mal, dizem todos, está o estádio inteiro a gritar fuck Joe Biden, e a repórter vai ao Brandon e diz, já viste, estão a gritar let's go Brandon. E então, a partir daí, isto claramente num grito de revolta contra o presidente Biden, e a partir daí ficou let's go Brandon como o grande hino republicano, e por acaso, pronto, muita gente usa este grito de revolta do Let's Go Brandon como uma própria revolta contra o presidente Joe Biden. E, portanto, temos aqui estes 3 cenários, todos eles com as suas repercussões para aqui, para o nosso pequeno país, mas passo a palavra agora. Muito bem. Nuno, queres acrescentar alguma coisa à questão internacional? Quero só lembrar que vamos ter as questões também locais e regionais, eventualmente nacionais. Mas, Nuno, força. Não, acrescentar não. É assim, para já estás atualizadíssimo, vocês estão atualizadíssimos e, portanto, estão muito à frente. Há aqui coisas, não. Eu não saberei falar sobre a questão Azerbaijão-Arménia, não faço ideia. É uma questão histórica já. Eu sei, mas nem sequer me meto porque eu não tenho, pronto, não sei. Acrescentar temas, acho que temos aqui suficiente. Se quiserem falaria sobre a questão do Irão, mas não acrescentaria temas. Muito bem. Acho que não. Força. E achei engraçado teres falado do Ciro Gomes como o candidato mais... Porque o Ciro Gomes supostamente é uma coisa esquerda, né? Um gajo que chegou a ser ministro, um político que chegou a ser ministro do Lula e tem ali, mas é claramente de esquerda e é tido como de esquerda, ainda que na campanha tenha decidido embicar numa campanha anti-Lula um bocado à la Bolsonaro. Bom, segue, João. Muito bem, relativamente não, desculpa, só para acrescentar, no Brasil, que já há um dado que é concreto e que é mesmo uma vitória do Bolsonaro, que é a questão do Congresso e do Senado. Mesmo que o Lula ganhe as eleições, o Bolsonaro ganhou esmagadoramente, quer para o Congresso, quer para o Senado neste primeiro turno, e portanto está complicado. Eu agora só ao Brasil quero só dizer que agora está tudo em aberto e o que está em aberto é o seguinte, aqueles partidos que tiveram a votação que não foi para os 2 principais candidatos, agora naturalmente irão decidir a quem é que expressarão o seu apoio. E, portanto, como é que esse eleitorado se vai dividir. E malta que não votou. Eventualmente, sim, mas as contas agora fazem-se com os números que sabemos, e, por exemplo, no caso do Ciro Gomes, se agora, numas eleições, o eleitorado do Ciro Gomes fosse votar em quem votasse, poderia causar ali um desequilíbrio. O Ciro Gomes, à partida, os votantes do Ciro Gomes seriam votantes do Lula. Mas o Ciro acabou por ficar em quarto, não foi? Ficou atrás da tal Simone Tebet, se não estou em erro. Portanto, sim, é quarto, isto é variável. Sim. Mas aqueles 4% poderiam fazer muita diferença. Mas vamos ver. E é um mês de campanha com tudo o que pode conter, né? Portanto... Aquilo que se pode retirar, na minha opinião, destas eleições do Brasil é um país, à semelhança de outras realidades políticas de outros países, é agora uma tendência mundial, é a bipolarização. A extrema bipolarização da sociedade. E a divisão. Eu pensava-se que ia ser mais... uma vitória maior para que lado fosse, e este 50-50 vai criar muitos problemas, seja quem for no futuro do Brasil. Muito bem. Relativamente à questão da Ucrânia, do Azerbaijão e da Arménia, é uma questão velha. Existe o território, Nagorno-Karabakh, que é disputado já há bastante tempo. Existem, embora eu diria que o conflito Azerbaijão-Arménia requer quase só um podcast para ser analisado. E vou só dizer isto porquê? Porque a Arménia, sabe-se que não tem grande simpatia por uma das partes que está ali na sua vizinhança, que é a Turquia, também por razões históricas. Toda a gente conhece o famoso episódio do genocídio da Arménia. Mas, quanto ao Azerbaijão, existe toda uma teia de alianças e simpatias que não deixa de ser curiosa. Porque o Azerbaijão pode-se dizer que tem goza de boas relações com a Rússia, mas também goza de boas relações com o Ocidente. E então eu não sei como é que no xadrez geopolítico isso vai influenciar a situação. Do outro lado, claro, temos que há vários países da NATO, incluindo a Turquia, que por sua vez é um país da NATO, mas é também amiga da Rússia,
os Estados Unidos são completamente antagonistas e, portanto, eu deixo só isto. Eu acho que isto requer uma análise mais profunda. Relativamente à questão ucraniana, quero dizer o seguinte. Eu não sou especialista em direito internacional. Tenho tentado informar-me na medida do possível. Requer, porque sabemos que há quem grite, é ilegal. Do outro lado, dizem que não é bem assim. Eu há dias estive a ouvir o Dr. Alexandre Guerreiro a pronunciar-se sobre isso, e o que ele utiliza como caso comparativo é o caso do Kosovo e da intervenção da NATO no Kosovo. Portanto, estava em causa também a autodeterminação de um povo e de uma nação, e portanto que abriria um precedente no entender dele. Eu aí remeto para os vídeos dele que ele explica isto melhor. Abriria um precedente para aquilo que se está a passar agora, e portanto a situação não é assim, diria eu, preto no branco. Relativamente à situação militar, tu há bocado falaste em Limay, falaste em Kherson. Kherson é uma cidade que até há poucas horas, pelo menos, é controlada por o Estado da Rússia e faz parte daqueles territórios. Portanto, tem havido ofensivas em Kherson. Houve recentemente alguns pequenos sucessos que foram contidos. E o caso de Limay é diferente. Limay vem na sequência da contraofensiva de Kharkov, que foi uma contraofensiva, diria, fulminante, até porque, em termos de equilíbrio de forças no terreno, os ucranianos tinham uma supremacia completamente esmagadora. Estavam com um folgo novo, enfim, enquanto este tempo todo que têm estado a aguentar a ofensiva de baixa intensidade russa, têm estado a receber armamento e treino por parte do Ocidente, que lhes permitiu agora, e têm estado em constantes mobilizações muito intensivas de pessoal. Portanto, eles têm feito um uso muito intensivo de, eu não vou dizer de mão de obra, mas é de uso humano, porque eles têm tido baixas também muito graves, às quais eles não se referem por razões óbvias, não é? Não sabemos o que é que isto vai custar à Ucrânia. A Ucrânia tem estado, já desde o final do mês de agosto, numa ofensiva incessante em toda a frente, em toda a linha da frente, a gozar de uma superioridade numérica e de um apoio logístico por parte da NATO, que lhe tem sido valido. No entanto, isto, se formos ver, primeiro, em termos de território, houve avanços significativos. Em termos de números, não sei se será assim tão expressivo. Os russos, sempre que se encontraram em situação desfavorável, interpretaram bem a situação e portanto, não optaram pela teimosia e retiraram para evitar serem cercados. E, para te ser sincero, o Kremlin não me parece muito preocupado com as situações que estão no terreno. Entretanto, segue aquela mobilização parcial que tem causado grande desconforto à sociedade russa, grande confusão. É factual, o próprio Kremlin também admite. Aliás, as derrotas no terreno também são... Eu que segui isto quase em tempo real, apercebi-me que os russos iam dando conta das derrotas, às vezes mais depressa do que os ucranianos, do que os próprios ucranianos. Só quando a derrota em Kharkov estava já consolidada é que começámos a ouvir falar disso na nossa comunicação social. Mas eu diria que tudo está em aberto, agora que o território é encarado pela Federação Russa como o seu território, aquelas regiões que ainda permanecem ocupadas. A atuação do ponto de vista legal interno russo será uma atuação diferente, porque agora tem ferramentas para mobilizar a sua força para a frente de batalha. Antes não podia, ao abrigo do Estatuto da Operação Militar Especial. E o meu único receio foi aquele que tu expressaste, Manel, que é caminhamos para uma escalada e caminhamos de facto para uma situação de perigo de guerra nuclear. Agora, ambas as partes se acusam de uma à outra de querer de ir provocar o primeiro ato, fazer o primeiro ato. O Dmitry Peskov, o porta-voz de Putin, foi muito claro quando questionado sobre isso. Ele disse que a Rússia tem uma doutrina, e a doutrina é uma doutrina defensiva, que o uso das armas nucleares é estritamente em duas situações. Ou se a Rússia for atacada primeiro com armas nucleares, ou se, embora sendo atacada convencionalmente, esteja em perigo a existência ou a integridade do Estado russo. Esperemos que nunca chegue a esse ponto. Não nos podemos esquecer da questão dos Nord Streams, que era interessante.
Eu digo já foram os americanos, pronto, e atalho caminho, não vou justificar. Pronto, não sei se foram ou não, mas pá, pesem vocês, pensem e há aqui um jogo de lógica que se pode fazer, obviamente que sem provas não se consegue afirmar 100%, mas há todo um jogo de lógica que se pode fazer. Os russos são constantemente acusados de bombardear a própria central nuclear sob o seu controle. Agora é o seu gasoduto e por aí agora é o seu gasoduto, quer dizer, eles acho que não precisavam de inimigos de acordo com a lógica, com a narrativa das notícias. Bom, mas olha, metendo-me só um bocadinho sim, contigo, o que é que achaste dos referendos? Lá está, isso remete para direito internacional. Não, o que eu falo é de outra coisa e é a parte que tu conheces a minha posição e eu até acho que as províncias que os russos reclamam para eles, a maioria é pró-russa, não tenho muitas dúvidas sobre isso, mas chateou-me bastante um bocadinho os resultados de 90-10 e por aí vamos, porque acho que não seria um resultado natural se tivesse sido um referendo natural. Óbvio que não estamos num contexto natural, mas os 90-10 pareceu muito exagerado para aquilo que vou conhecendo do contexto. Eu posso só dizer duas coisas sobre isso. Eu também quero dizer aqui que não queria deixar espaço neste programa para falarmos do Conselho de Odmira e de Vila Nova de Mil Fontes e das freguesias, mas claro, aproveitando aqui a deixa, dizer assim, o contexto em que se realiza aquele referendo é um contexto completamente fora do normal. Claro que sim. Estamos a falar de umas regiões que são recentemente ocupadas. Nós não temos noção dos fluxos migratórios em qualquer sentido que tenham ocorrido ali, de pessoas que tenham fugido para a Ucrânia ou de pessoas e o contrário. Sabemos que aquelas zonas vivem. Eu não consigo me colocar na pele de uma pessoa que vive naquela realidade, obviamente nunca passei por isso, mas imagino que não seja como nós irmos aqui decidir em quem é que vamos votar nas nossas eleições autárquicas ou nas nossas eleições legislativas. Claro. Há ali muito mais em jogo e as pessoas se calhar poderão ter. Eu acredito que as pessoas que foram votar, eu também não sei qual foi a afluência às urnas, por acaso não verifiquei esse número, mas eu acredito que independentemente se isso... Se estiverem certos, se forem verdade esses números que tu acabaste de dizer, eu não duvidaria. Anunciados, sem tu dizer de cor, foi mais ou menos. Eu não duvidaria demasiado deles, embora, claro, aquilo é uma eleição, digamos, é um ato que se reveste de todas as margens de erro possíveis, porque devido ao contexto em que vivem. Não nos podemos esquecer que as pessoas que iam votar estavam sob perigo de lhes cair um obus ao lado da artilharia. Não é? Quero aqui dizer também que a Ucrânia tem adotado esta política de bombardeamento incessante sobre as concentrações populacionais, nomeadamente, que já estão ocupadas pelo Rússia, nomeadamente aquelas que já vinham de 2014, a cidade de Donetsk, por exemplo, com todo o tipo de dispositivos, quero chamar a atenção para uma mina que se chama a mina de Pétala, que foi desenvolvida por os americanos, mas produzida também pelos soviéticos, e que os ucranianos aparentemente em tempos se comprometeram para destruir, mas aparentemente não destruíram e agora estão a usá-las contra a população civil. Sim, eu por acaso... Desculpa a interrupção, tivemos aqui uma visita no estúdio, não teve que sair no estúdio. Sim, força. Não, olha, começando aqui pelo tema pelo qual começaste, do Brasil. Realmente, quem votou na Simone Tebet e no Ciro Gomes pode decidir muita coisa agora, não é? São eles que vão decidir a eleição. Eu acredito que quem votou no Ciro Gomes, alguns estejam indecisos e muitos tenham a certeza que vão votar no Bolsonaro. Eu tenho essa opinião, também não está assim tão longe daquilo que o Nuno disse. Na Simone não sei tão bem, para ser sincero. Mas acho que ao fim do dia tu mencionaste uma coisa que já falámos no passado e que por acaso até é pena o Nuno agora ter-se ausentado, porque foi precisamente uma discussão que eu já tive uma vez com o Nuno sobre a tendência mais identitária versus a tendência mais globalista. E voltamos sempre ao mesmo. Eu não estou aqui se calhar a discutir... nós somos de quadrantes muito diferentes e temos opiniões e ideologias bastante diferentes, ou
se lhe quisermos chamar Tu ideologia. és do CDS, eu sou do PCP, para quem não sabe. Nem é por aí. Eu, por acaso, cada vez me sinto menos de um partido. Eu sinto-me mais de uma maneira de viver. Ou seja, nós ao fim do dia o que é que vamos querer? Vamos querer produção nacional, vamos querer trabalhos justos em Portugal, vamos querer uma economia justa para as pessoas, onde não haja um materialismo selvagem, onde as pessoas vivam obcecadas com o consumismo, com ter mais. E vocês não pensam assim tão diferente de mim, vocês se calhar têm uma opinião parecida à minha. E eu acho que nós estamos mais próximos hoje em dia de uma visão antimaterialista, anti-grandes grupos económicos, anti-tratar as pessoas como mercadoria e anti-economia numérica, em que cada pessoa tem um valor e nós temos de ir comprar a pessoa e de ir... Pronto, depois se calhar eu tenho mais a visão judaico-cristã bem implementada em mim, se calhar de um conservadorismo que há 30, 40 anos era a maioria da realidade nacional, mesmo no pós-25 de Abril, não... Ou seja, não é uma coisa assim tão discrepante daquilo que sempre foi Portugal. Claro. Não se apagou com o 25 de Abril de um dia para o outro. Não, Claro, e não se há de apagar. E é uma coisa que eu próprio sei que está na gênese daquilo que é Portugal. E até no fim do podcast até vou... Olha, não sei se me vou armar em esperto ou não, tipo Marcelo Rebelo de Sousa ou não. Podes. Aqui tens essa liberdade. Isso, mas no fim gostava, não sei se era giro nós apresentarmos assim algum livro que estamos a ler ou para as pessoas em casa também poderem conhecer alguma coisa daquilo que vamos lendo. Eu tenho aqui um até ao meu lado e depois no fim posso apresentar. Mas desculpa, talvez auxiliar-te a orientar o pensamento, porque estávamos nas eleições do Brasil. Exatamente, para não divagar muito. Sim. Voltar, exato. Pronto, mas ao fim do dia voltamos sempre a esta discussão, não é? A discussão entre aqueles que acreditam mais, aí deixa já agora o Nuno entrar. Já está. Boa. Temos-lo de volta. Voltamos sempre àquela discussão. Como dizia, já tivemos eu e o Nuno uma vez, entre quem é mais identitário e quem é mais globalista. E é mais uma vez aquilo que voltamos a ver no Brasil com estas eleições. Aqueles que olham mais para diferentes perspectivas. Sobre o tema da Rússia. Quer dizer, quando me dizem... primeiro eu acho lamentável que se viva muitas vitórias na guerra, não é? É sempre uma coisa um bocado... Ao fim do dia é sempre um bocado deprimente, não é? Um bocado triste. Depois, aquilo que vemos é a Ucrânia a recuperar partes daquilo que perdeu. Não é a Ucrânia a ganhar a Rússia. Isso não é verdade. Isso é uma história que nos vão vendendo e que vamos vender pela comunicação social. Vemos primeiro é pessoas a morrer, não é? Pessoas que perdem as suas casas, as suas vidas, tudo. Acima de tudo, em segundo lugar, vemos a Ucrânia a recuperar parte do território, mas que nem sabemos se vai durar. E é um custo pesado, devo dizer. Um custo pesado, exatamente. E a Rússia agora mobiliza parte da sua população e lá vai outra vez os territórios para a Rússia. E ao fim do dia, o que vemos é uma escalada que há de acabar no nuclear. E, portanto, é aquela velha expressão. Os americanos vão lutar até o último ucraniano. Não é? É isso que eu vejo. É os americanos a lutarem até o último ucraniano. Os americanos não, o mundo ocidental. Porque nós mesmo aqui na Europa, nós na União Europeia, falamos muito da guerra na Ucrânia, mas é assim, quem está a morrer à séria são os ucranianos e os russos, não são a população da União Europeia. O que é que eu acho que depois, transferindo aqui, e não sei se me permites, mas transferindo aqui um bocadinho para os temas nacionais, trago aqui dois. Um primeiro que é, olha, entra dentro daquilo que se chama a palhaçada nacional e outro que se chama um tema sério, vá lá. Eu começo pelo tema sério. O tema sério é a inflação. A inflação é o tema que eu gostava de trazer hoje. Força. A inflação não nasceu com a guerra. Isto é uma noção errada. A inflação não nasceu com a guerra. A inflação já veio antes. Antes, no início da guerra, Portugal ia nos 4% de inflação e a Europa ia nos 6%. Portanto, é mentira que a inflação tenha crescido, ou melhor, que tenha surgido com a guerra. Nós podemos justificar esta inflação, que prejudica mesmo as pessoas, acima de tudo porque esta é uma inflação que está muito ligada a dois setores, que é o setor da alimentação, portanto, supermercados no geral, e o setor da energia, portanto, afeta muito diretamente as pessoas. Mas tem muito a ver com o quê? Com o facto de andarmos anos e anos com taxas de juros negativas na Europa, na União Europeia, ou seja, as pessoas ganhavam quando pediam dinheiro emprestado. Isso foi útil naquela altura, porque permitiu muitos investimentos e permitiu muito dinheiro a circular, mas não foi sustentável, não era sustentável. E depois também, a inflação também teve muito a ver com as políticas de reação à pandemia, porque ainda hoje estamos a ter o efeito dessa resposta que foi dada na altura.
essencialmente porque neste momento nós estamos numa guerra contra, ou numa guerra pela procura de matérias-primas. Porque não há matérias-primas em quantidade suficiente para a procura. E dentro deste tema da inflação, abordo duas vertentes daquilo que o Governo Nacional fez. Em primeiro lugar, parece-me escassa esta oferta que o Governo propõe para combater a inflação, que é maioritariamente assente em apoios diretos, que ajudam as famílias a combater a inflação no seu dia-a-dia, e acaba por ser um bocado... é pouco, não é? Porque é pontual e não tem grande continuidade. Ou seja, estes cheques de 125 euros, estas medidas pontuais, até podem ajudar agora, as pessoas até podem ficar contentes, mas isto não resolve nada. Aliás, as pessoas a longo prazo até se prejudicam, como até já foi calculado por vários economistas e fiscalistas. Mas a verdade é esta, é que mesmo olhando na parte boa daquilo que o Governo deu, que eu acho que é má, espero que as pessoas percebam o que é que eu estou a dizer, mas mesmo olhando para o positivo daquilo que aconteceu, é pouco, é uma solução que é nada, na verdade. 125 euros diluem-se em pouco tempo. São 30 e... Alguém fez as contas, são 34 cêntimos, salvo erro, à volta disso, por dia, não é? Pois, por dia depende do período até, não é? Que estás a considerar. Mas... Acho que andamos a perder mais por mês com o aumento de preços. Os 125 euros Epá, ainda por cima só um mês. Mas mesmo, eu com esses 125 euros, sabem lá. É nada. Exatamente. Depois, lá está. Acho que o Governo também tem que ter algum cuidado na forma como vende aquilo que vai acontecer a Portugal. Não é difícil de perceber que vai haver, que vão existir em Portugal tempos difíceis. E aquilo que nós vemos o Governo a dizer depois destes 125 euros e destas medidas é que vêm medidas positivas depois em 2023, que se está a fazer um trabalho para ajudar as pessoas. E a verdade é que não, é que com inflações médias de 7, 8%, há setores onde a inflação é 16, 17, 20%, aquilo que nós vemos é uma ajuda pontual que até prejudica a longo prazo as pessoas, porque as pessoas vão perder menos em 2023 e vão perder mais em 2023 e em 2024. E por fim, ainda vemos um governo a tentar vender aqui uma realidade que não é verdade. Aliás, mas isso é no fundo é a imagem de marca do PS. Do né? PS. Mas é engraçado porque todos os governos da Europa estão a chamar a atenção, cuidado deste inverno e tal, e Portugal continua, não, isto está impecável, a gente daqui a 3 meses faz não sei o quê eu e tal. Eu gostava, Serralha, desculpa, eu quero vos dar a palavra aos dois, o Nuno se calhar ainda é o que tem menos tempo mas também não preciso de discurso, não sei se já terminaste o teu raciocínio. Já. Muito bem. Nuno, queres acrescentar alguma coisa a isto? Não, estava aqui, pronto, estávamos a falar sobre isto, porque realmente isso vou constatando, que é o único país da Europa que tem esta atitude, é sempre com um sorriso, é sempre a gente já vai arranjar uma medida, pá, já vamos ver no início de 2023, como se tivesse tudo impecável, e não está, e com isto colo só aqui uma questão do Ocidente todo em massa estar a apoiar a Ucrânia, que tu falavas há bocado, e é verdade, mas não sei se não é uma coisa que não se altera nos próximos meses com a chegada do inverno à União Europeia, porque se é verdade que quem está a sofrer são os russos e os ucranianos, logo a seguir são os europeus que estão aqui, que vão apanhar com as consequências disto. E o inverno pode fazer as opiniões públicas aqui alterarem um bocado toda a perspectiva, até pelo conhecimento das verdades que vão surgindo, da propaganda, etc. Eu penso que pode haver aqui uma inversão. Em relação à inflação, e não sendo economista, aqui eu acho que devia aumentar-se na medida do possível dentro do que é a inflação, mas aí, pelo que todos os economistas explicam, nunca mais saímos da bolha inflacionista. Aumentar-se o quê? Desculpa. Eu estou a falar dos salários, os possíveis, tem que se começar pela função pública de alguma maneira, não digo aumentar exatamente ao nível que foi a inflação deste ano, mas tentar equilibrar mais um pedacinho, tentar obrigar os privados a fazê-lo. No entanto, o que os economistas vão dizendo é que se fazemos isto nunca mais paramos com o processo inflacionário. É complexo e há muito abuso e vemos que há muito abuso facilmente quando olhamos para os lucros a aumentarem cada vez mais nas grandes empresas, à medida que as pessoas têm menos poder de compra, ou seja, a guerra, o Covid, etc., também tem as costas muito largas. É óbvio que a inflação tinha começado antes, com outros fatores para além do Covid, em Portugal, por exemplo, a seca, em Portugal e em toda a Europa, que já estava a afetar o preço do trigo e por aí vamos, mas depois, quer o Covid, quer agora o advento da guerra, que também começa mal começa a dissipar-se o Covid, acabam por ter as costas muito largas para tudo que são aumentos abusivos de coisas que não faria sentido nenhum aumentar e que nós olhamos e dizemos, porra, mas isto é português, veio dali, não tem absolutamente nada a ver, pá, e aumentou para o dobro e coisas do género. Isso aí é o abuso de sempre, e aí
agora a talho de foice, aproveito. Aí sou completamente favorável à taxação e à investigação de tudo que sejam lucros excessivos sem hipótese, porque é criminoso. É criminoso. Muito bem. Eu, relativamente à questão da economia, quero só dizer, não quero meter a carne toda no assador, obviamente eu tenho uma ideia geral de como é que deve funcionar e os ajustes que devem ser feitos na economia para mitigar a inflação. Agora perderia aqui um bocado de tempo, mas vou só fazer referência àquilo que defende, por exemplo, a doutora Raquel Varela, relativamente a esta questão. Ela diz ali uma frase que resume muito bem o pensamento com o qual eu me identifico, que é, enquanto não mexermos nos lucros, a coisa é muito difícil, são sempre os mesmos a pagar estas crises. Porque a verdade é que as injeções de dinheiro que há bocado o Manel se referiu na economia, é verdade que potenciam a movimentação económica, não é? A criação, as transações. Mas são extremamente desiguais. As especulações, mas continuam a alimentar sempre os mesmos, que são os do topo. Portanto, há sempre um desvio. Enquanto não houver uma melhoria das condições do trabalho, das camadas mais baixas, são aquelas que efetivamente produzem, também não tínhamos ilusões. Enquanto houver uma estratificação cada vez mais marcada que se vê na economia e no mercado laboral, há poucas hipóteses. Vai sempre haver uns que vão sofrer mais com a inflação e outros que não vão sofrer nada e eventualmente até vão lucrar nestes tempos difíceis. Porque enquanto não houver uma transferência, a sociedade está desequilibrada. As diferenças entre quem tem mais e quem tem menos, o fosso é cada vez maior. Enquanto não houver uma transferência da riqueza onde ela está, eu não digo criar mais moeda, porque criar mais moeda ainda vai, obviamente é uma medida que provoca inflação, toda a gente sabe, há mais moeda em circulação, a moeda que se mete hoje em circulação vai roubar valor àquela que já está em circulação e, portanto, quem é que sofre? Quem tem as suas poupanças, quem vive do seu trabalho. Esses é que perdem o poder de compra, não são as pessoas que têm muito poder de compra. Isto, mais uma vez, é daquelas discussões, o modelo económico ideal e que nós idealizamos para a sociedade, é uma discussão que também demorava aqui. Até porque a inflação acaba sempre por favorecer as grandes empresas e os grandes monopólios também, porque obviamente, né, dá para ver, as margens de lucro das galpas desta vida estão a aumentar brutalmente. Claro. Relativamente à questão energética, e ainda bem que falaste na Galp, senão eu esqueci-me de falar nisso. Relativamente à questão energética, Portugal e Espanha têm uma posição um pouco diferente do restante da Europa. Como vocês sabem, Portugal e Espanha têm a própria rede no caso do gás. No caso do gás natural, têm a própria rede de gás natural. Não acreditem quando vos dizem que Portugal pode ser a porta de entrada de gás natural do lado ocidental. Isso é absolutamente mentira. É um disparate, é uma propaganda. Mas não houve franceses a falar nessa hipótese? Houve franceses, houve alemães, houve a van der Leyen. Isso volta e meia é referido nas notícias, mas quem conhece a rede, quem conhece os aspectos técnicos da coisa, percebe que isso é um autêntico disparate. A rede existente de gás natural em Portugal foi construída para abastecer o mercado nacional, essencialmente. E ela mal faz isso, não é? Ela mal faz isso. Mal dá e portanto, quanto mais para meter gás aqui a milhares de quilómetros. Agora, o que é que há de relevo aqui? É que se por algum motivo o preço internacional do gás natural baixar, Portugal é sempre um país que está numa posição, porque não depende do gás que vem de leste. O principal abastecedor de gás natural em Portugal é a Nigéria. A seguir vem os Estados Unidos, mas a Nigéria continua a ser o principal abastecedor. Portanto, Portugal tem fontes que, até ver, parecem fiáveis. E não sei se conseguirmos, se houver uma conjetura, Portugal se calhar até se pode safar entre as gotas da chuva, digo eu. Não quer dizer que seja certo. É preciso haver aqui... Mas entre as gotas da chuva ninguém se safa. Podes não ter um corte de gás, mas vais ter aumentos de preços à mesma, vais ter a questão do mercado a funcionar. Obviamente. Não vais ter os aumentos e vais sofrer com a inflação, até porque depois... Não, eu falo mesmo do gás só concretamente. Sim. Mesmo que tenhamos uma posição diferente, o gás os preços vão alavancar, etc. Vão sempre. Mas poderá haver aqui uma janela, uma vez que o gás se torne... Neste momento já está a acontecer em Portugal.
e noutros sítios. Eu estive na Holanda há 2 semanas e fui fazer também um bocadinho de turismo industrial. Eu fui a uma zona onde há uma central elétrica que funciona a gás e outra que funciona a carvão. E a elétrica a gás estava parada. E a de carvão estava em pujança máxima. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Porque é a economia de mercado, não é? Se aquele combustível ali é mais barato, mas por ali. Mas a nível ambiental, o retrocesso Esquece- é só tudo o que se é tinha assim, falado nos últimos 20 anos. É um passo atrás. esquece o gigante. nível ambiental Acabou. agora, não sou eu que quero esquecer. Não, eu sei, é o que está a acontecer. o que está a É acontecer. o que está a acontecer. É o que A está própria a Alemanha, etc. Está tudo a trabalhar nisso. Mas outra vez. se algum motivo, portanto, isto significa o quê? Que o gás natural poderá atingir um preço tal que deixa de ser competitivo e deixa de ser procurado, e portanto, quando deixar de ser procurado, o preço tem que Deixa. cair. Não sei. Isto é a minha. Eu não sei, não sou economista, estamos aqui nesta amena cavaqueira, mas é isto que eu tenho a dizer sobre as medidas do governo. Acho completamente ridículas. Enquanto não houver, quer dizer, enquanto o governo não empoderar os trabalhadores, isto é obviamente que é a minha veia de esquerda comunista, mas isto é assim. Enquanto os trabalhadores não virem aumentado o seu poder de compra, vão sempre sofrer muito mais com estas questões inflacionárias. E não estamos a falar, às vezes quando se pensa em patrões que não pagam isto ou que pagam aquilo, há aquele proprietário de lojinha, de pequeno negócio, que se sente sempre afetado e diga, então se eu agora vou pagar mais, estou tramado que isto vai-se à vida. Não, mas obviamente não é desses que eu estou a falar, é dos grandes empregadores, aqueles que Em relação registram. a isso, devia haver um pacote para pequenas e médias empresas, Claro. porque elas estão claramente em risco neste momento e estão a receber apoios tudo por igual. Claro, não é? deveria haver uma Aí diferenciação. Sim, devia haver uma diferenciação clara. Muito bem, eu exortava os meus convidados a passarmos para os temas mais locais, se concordarem, a não ser que tenham mais alguma coisa a acrescentar. Eu gostava só de deixar só mais uma chega neste tema da inflação, muito rapidamente. Força. Pronto, eu sem dúvida que concordo que quem vai perder acima de tudo são as pessoas, e acho que acima de tudo o grande prejudicado desta conjuntura vai ser a classe média. Na minha opinião, vai ser a classe média aquele que vai perder poder de compra, e basta ver o que é que o salário mínimo tem crescido e como o salário médio não acompanha. E a partir do momento em que o salário médio não acompanha, é que nem há forma de encontrar proporcionalidade entre o crescimento de um e do outro. Isso só traz problemas ao país. A nível prático, só vamos ter a maioria da população a cada vez poder consumir menos, a poder comprar menos, não necessariamente produtos internacionais de grandes grupos económicos, mas desse tal pequeno empresário do bairro, da pessoa. E é por isso que eu acho, pronto, e concordo que as pessoas vão sofrer bastante, mas as pequenas empresas, e concordo a 100% com o que vocês também disseram, vão sofrer muito, e é mesmo preciso uma aposta forte. Depois queria só trazer aqui um último tema nacional, que tem a ver com esta confusão agora com a Ministra da Coesão, que teve o marido que conseguiu aprovar a candidatura e conseguiu vencer aquele apoio público de 133 mil euros, ainda para mais com um sócio... Fundos comunitários, não é? Exatamente. Era um exatamente. concurso a fundos comunitários, sim. E que até foi com um sócio, um empresário chinês que até já tinha sido condenado por corrupção ativa num processo de vistos gold. E eu acho que é interessante, e queria só dar aqui um bocado da minha chega ideológica, vá lá, mas na verdade queria dizer, quer dizer, a certa altura, a República, que celebra agora os 112 anos na quarta-feira, implantou-se em Portugal, com um dos objetivos seria acabar com aqueles grupos ou castas ou o que é que seja, que eram considerados muitas vezes tóxicos por alguma parte da população, na altura uma parte bastante pequena da população, mas com algum poder, e que conseguiu de certa forma perceber, ok, nós não queremos um grupo a controlar, queremos outro tipo de sociedade, e portanto promoveu aquilo que se chama da ética republicana. E essa ética republicana defendia claramente que não deveria haver uma casta, uma família, um grupo a controlar tudo. O que seria uma família seria uma monarquia, um grupo seria uma casta, não é? Um grupo seria uma oligarquia. E a República existiu e existe precisamente para que esse conjunto de pessoas que vão liderando a República ao longo de um conjunto de anos se vá lutando contra esse tipo de domínio. Claro que a República depois também está associada a um conjunto de valores positivistas, jacobinos, por aí fora, mas aquilo que vemos neste momento
é uma oligarquia em Portugal, ou uma monarquia até, chamada Partido Socialista. E acaba por ser uma monarquia republicana, porque acaba por ter o pior dos dois mundos. É um grupo que acaba por promover ideais positivistas pelo país, opostos a valores sobrenaturais, opostos a valores espirituais, opostos a valores muito opostos àquilo que eu considero ser a realidade, e acima de tudo bastante mais defensores de um racionalismo, pronto, que não faz sentido nenhum, porque é um racionalismo que só traz problemas às pessoas, de fundo, problemas mesmo de fundo, que podemos discutir depois no outro dia, mas depois é oligarca, portanto é uma república, mas depois ao mesmo tempo é oligarca. Porquê? Porque há um pequeno grupo, que é um grupo republicano, que se diz defensor do povo e defensor de uma igualdade, mas que ao mesmo tempo é um grupo pequeno que lidera o país. E portanto nós vamos vendo isto no governo, com as pequenas famílias que governam, não é? E vamos vendo isto um bocadinho pelos conselhos do país. Não em todos, não sempre igual, mas vamos vendo sempre um pequeno grupo, uma pequena oligarquia que controla uma determinada zona, ou uma determinada área, ou um determinado governo. E, portanto, eu acho um bocado até surreal como é que nós vamos celebrar os 112 anos de uma república, que na verdade nem é república, porque nós desde 1646 somos um reino, desde o dia em que coroámos Nossa Senhora Rainha de Portugal. Mas vamos celebrar os 112 anos de uma república que está condenada a ser uma oligarquia ou uma monarquia, só que com diferentes protagonistas, não é? São protagonistas que nos vão controlando e nos fazem querer acreditar que tudo isto é justo e que qualquer um pode lá chegar e tudo. E não é a realidade. Não é a realidade, e é claramente uma família ou duas que vão dominando o nosso panorama nacional. Portanto, nós vivemos de uma monarquia, mas de um nível bastante inferior. Mas sabes que essa ideia de que existe uma riqueza que toda a gente pode obter porque vivemos numa sociedade livre isso é um bocado aquele discurso neoliberal, não é? E agora está outra vez na moda com os nossos amigos que têm iniciativas liberais. Não é? Nuno, tens alguma coisa a dizer só sobre isto antes de passarmos para os temas do Quando eu Conselho? concordo com o Manel, temos que aproveitar. Agora aqui, não, é só para concordar que, com o raciocínio de maneira geral, e dizer que realmente o PS, a esse nível, é o partido com mais compadrio, clientelismo. Já para não falar mesmo em corrupção espalhada, quer dizer, tem acontecido em governos do PS nos governos, mas isso também tem acontecido com vários, mas espalhado pelo país, uma série de municípios, o compadrio, o clientelismo, depois sabendo que o PS tem quase 50% dos concelhos, dos municípios, tem o governo central, tem há muitos anos tudo isto. Realmente é diferente em Portugal ter o cartão do PS ou não ter o cartão do PS. Não meteria, não colocaria este PS, mesmo com este clientelismo todo, como os donos disto tudo e não sei o quê, porque não são. Os donos disto tudo continuam a ser a malta que tem o dinheiro à séria. E dizer também que este compadrio, clientelismo, ética pouco republicana, também já aconteceu e vai sempre acontecendo um bocado com o PSD, não tão evidente como com o PS, tirando os famosos 10 anos do cavaquismo, em que era evidente, aquilo era o clã Cavaco, dali da Quinta da Coelha e etc, e mais ninguém pintava neste país. Portanto, é uma infelicidade nacional, de facto, ou tem sido. As regras do jogo não são, de certeza, iguais para todos. Força. Só uma parte, quer dizer, há uma determinada linha do PS com a qual claramente que discorda ideologicamente ou em determinados fatores, mas não revejo isto em todo o PS. Há um PS de uma linha se calhar mais preocupada com o país, que tem uma determinada ideologia e que claramente concordo muitas contigo. vezes, e até vos digo mais. Há muitos PS até. É verdade, mas há pelo menos dois, que eu conheço dois. Há um PS que é o PS que eu falei inicialmente, e há este PS de uma linha mais antiga, se calhar, tem muita gente nova, mas é mais antiga, mais inicial, se calhar, não sei, mas que traz aqui uma visão, se calhar, mais conhecedora da realidade nacional e que conhece muito bem a realidade. Isso para mim é tudo. Quando se conhece a realidade e se conhece realmente aquilo que as pessoas sofrem e vivem, isso vale muito mais do que propriamente ser um bom ideólogo ou um bom pensador. E a verdade é que há uma ala do PS assim. Agora, também concordo contigo no sentido em que realmente há aqui grupos, e cada vez mais internacionais, cada vez mais globais, que controlam um bocadinho toda a realidade nacional. Imaginem só o que é a Itália, que não falámos da Itália agora, da Meloni, mas imaginem o que é a Itália, com uma líder agora que toda a gente rotula de fascista, pronto, há quem não rotula assim,
mas a comunicação social rapidamente tratou de rotular assim, e vivemos com uma Meloni. Quanto tempo é que um conjunto enorme de oligarquias, como o Facebook, ou uma Meta, pronto, que é o nome da empresa, ou o que é que seja, assim, grandes grupos internacionais, em quanto tempo é que a vão rotular rapidamente de um determinado conjunto de rótulos, lá está. É rapidíssimo. A forma como isso acontece é rapidíssima. Porquê? Porque quem controla realmente a política mundial acabam por ser estes grupos. Uhum. Rapidamente o Twitter ou o Facebook consegue pôr um país a ser o país fascista, ou o país comunista, ou É o ver- país socialista. É É verdade. assim. É verdade, e isso está estudado, não é? Há até um documentário. Mas esse é todo outro programa. Eu Sim, falava é mesmo, todo- é outro nível, que é, em Portugal tem mais poder uma CIP do que muitos ministros, tem mais poder um Belmiro de Azevedo uma CIP, do uma que CAP. uma CIP, uma CAP, por aí vamos. Ou seja, Então, exato, imagina- tem mais poder no território de Odmira aqui a Associação dos Floricultores do que, sei lá, do qualquer vereador, mas sem dúvida nenhuma. Pronto, é nesse sentido. Quem manda neste país é quem tem o dinheiro. Depois essa questão que estás a falar já é ainda outra questão. Sim, que é mais global, mas eu contigo sabes que temos essa discordância. Vamos porque deixar isso para uma mas sessão... se ficar discordância por não. outra questão, que é a questão do globalismo e do não sei o que, que eu acho ok, pronto, mas aí não essa estou de acordo. eu proponho que a gente faça uma futura emissão Só dedicado para ao globalismo só para garrear uns com os outros. Sim. Quero agora então dar início aos assuntos de interesse para o Conselho. Dá-lhe João. E então, porque é assim, porque isto é o Odmira e as pessoas... este não vem nas outras notícias, ou quando vem é quase sempre os aspectos negativos. Desde a cerca Pronto. que olha, deixou de vir. Portanto, vamos... eu queria puxar a atenção agora aqui para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Está no centro da atenção dos assuntos concelhios. Vocês sabem porquê. Foi recentemente aprovado o PUA-FIPR. O que é o PUA-FIPR? É o Plano de Urbanização da Área de Funcionamento Ilegal em Propriedade Rústica, que mais conhecido por os clandestinos, na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Trata-se de um plano que foi elaborado, eu estou só aqui a fazer a contextualização, trata-se de um plano que foi elaborado a partir de 2012, tem tido variadas versões e foi agora aprovado na sua versão final. E foi aprovado com o voto favorável de todos os partidos, menos a CDU, o que mereceu logo umas críticas e uma grande responsabilização por parte do Partido Socialista. Aliás, eu fiquei-me logo a sentir empedernido, mas mais uma vez era só uma dor de barriga, depois passou. Mas a verdade é que isto é um ponto importante para tentar, é pelo menos um marco inicial para tentar acabar com aquilo que tem acontecido aqui neste território da freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, que tem sido a total ausência de regra e de lei. E é uma terra em que muitas das pessoas que ocupam esta zona, esta AFIPR, já estão habituadas com a ausência de lei. Eu não quero saber quantos processos, quantos autos, não quero pensar na quantidade de autos que já foram levantados pelas construções que são ilegais, não é? E que vêm os fiscais e levantam o auto e depois fica tudo na mesma. Deve dar provavelmente para encher um armazém ou qualquer coisa que o valha assim lá na Câmara de Odmira. E isto aconteceu. A minha crítica é a ausência total de uma ação vigorosa. E quando digo vigorosa não tem que ser uma ação punitiva, mas uma ação diria quase negligente, uma ausência total de ação. Digamos que é uma ação que é mais uma falta de ação do que propriamente uma orientação nos últimos 25 anos. O plano acho que tem algumas deficiências. Eu depois vou-vos pedir para se pronunciarem sobre isso. No entanto, ele tinha que ser aprovado. E isso era inegável. Não se poderia nunca pôr agora um entrave a um documento destes que finalmente revelam uma intenção para resolver os problemas do crescimento urbano aqui na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Mas o Partido Socialista, com isto, às vezes parece que me está a querer branquear aqui um bocadinho, até como já li algures,
branquear um bocadinho aquilo que são as suas responsabilidades e aproveitando que a CDU se absteve para querer responsabilizar, quase virando o bico ao prego, numa ótica de virar o bico ao prego, quando tem sido essa força política que mais tem insurgido e que tem chamado a atenção ao longo das últimas décadas para o evoluir da situação. Não obstante, o plano está aprovado, ainda bem que o está, e agora há que executar, e agora começa todo um trabalho. Eu quero também chamar a atenção para o seguinte: Vila Nova de Mil Fontes tem uma zona que eu, assim, só de olhar para o mapa, assim, de grosso modo, diria que tem uma zona onde estava prevista a expansão urbana, está dividida em várias zonas de expansão, que representa, eu diria muito por alto, olhando para o mapa, deve representar cerca de 40% do perímetro urbano. E que está estagnado, não foi construído, nada aconteceu. O município de Odmira tem um PDM que está em revisão, mas a revisão é só um nome bonito, porque na verdade ele também esteve estagnado. E portanto, o PDM como instrumento de ordenamento do território de vital importância tem sido, diria, na minha opinião, desprezado ao longo destes anos e contribuiu um bocado para aquilo que se viveu e para a forma como a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes cresceu nas últimas décadas. Está agora a tentar ser concluído, estão a trabalhar nele, à pressa, é o meu receio, porque passaram-se anos e anos e anos e houve uma tentativa de revisão que depois também ficou em banho-maria e agora está-se a tentar, porque acho que existe essa obrigatoriedade, o PDM tem que estar pronto. E vamos ver o que é que acontece a essas áreas, porque a verdade é que a vila tinha ainda um enorme potencial de crescimento urbano que nunca foi aproveitado e que potenciou a situação que temos agora na AFIPRE. Pá. Joga para o Manel. Sim, olha, eu por acaso aqui tenho um conjunto de temas a trazer, mas essencialmente também tenho uma pergunta. Também sou novo, isto é uma batalha já com muito mais anos, conheço algumas pessoas que foram afetadas por esta situação, mas acho que acima de tudo, olhando genericamente, é um tema que é complicado porque, por um lado, as pessoas não podem construir onde querem, não é? Tem que esperar que seja legalizado. Mas, por outro, também não podemos desprezar uma área onde há tanta gente que vive há tanto tempo e onde não tem direito a condições básicas, não é? Condições que toda a gente tem. Exatamente. E, portanto, eu acho que é importante avançar com esta legalização. É importante que também haja, por outro lado, no futuro, uma fiscalização melhor. Ou seja, muitas vezes chateiam-nos porque o reboco é branco ou devia ser amarelo ou sei lá o quê. Pronto, mas, ao fim do dia, há certas coisas para as quais fecham os olhos. E acho que ao longo de muitos anos isto aconteceu. E depois eu até queria trazer aqui um raciocínio, não é? Nós sabemos que quando uma pessoa arrenda uma habitação, e isto agora até por outro tema em paralelo, deve obedecer a regras claras de higiene e segurança. A pessoa que arrenda tem que ter essas regras claramente. Da mesma forma que uma pessoa que arrenda uma vivenda tem que garantir que há ferro suficiente no botão armado para que a vivenda não caia. Não é? E, portanto, o Estado, representado nas suas entidades fiscalizadoras, seja a Câmara, seja outra, devem atuar e dizer ao proprietário que não tem ferro suficiente na sua casa: olha, a sua vivenda não tem ferro, está a pôr em perigo a vida das pessoas que lá estão. E mesmo aquelas pessoas que não querem saber, que não se importam de morrer, que não querem saber de nada e que preferem lá viver, são obrigadas a sair até que aquilo se resolva. Isto é na teoria, não é? O mesmo não se passa no tema da habitação em relação a condições mínimas de higiene. E é isto que eu tenho acima de tudo percebido, é que há aqui dois temas. Há por um lado uma AFIPRE a ser legalizada e um conjunto de coisas a ser trabalhadas para que as pessoas no futuro vivam melhor, mas por outro lado temos, como nós sabemos, no Concelho de Odmira, cada vez mais casas onde há 20, 30 pessoas a viver. Seja lá de que país forem, mas onde há 20, 30 pessoas a viver. E a pergunta que eu faço é: como é que se diz que não se pode permitir novamente uma situação igual àquilo que aconteceu na AFIPRE, mas permite paralelamente uma coisa deste género? Põe em risco a saúde pública, que põe em risco a saúde de pessoas, e das pessoas que lá vivem, não do que é que as pessoas chamem, de pessoas,
E, portanto, eu acho que acima de tudo deve haver uma fiscalização da habitação, deve haver uma fiscalização da construção. E só assim nós podemos viver de uma forma regrada. Uhum. E no fim deixo aqui uma pergunta a vocês dois, que são da CDU, e eu fiquei curioso, até porque já não conheço assim tão bem a realidade, como vocês conhecem, não tive o meu partido a governar também durante décadas em Odmira, e muito menos fui à oposição tanto tempo como vocês. E és muito novo. Sou muito novo, não é verdade? Mas eu gostava de perceber porque é que vocês se abstiveram, porque na minha opinião, eu acho que faz sentido aquilo que foi feito, mesmo que não seja perfeito, porque não vai ser. Eu acho que faz sentido, porque deu aqui a possibilidade a pessoas de terem uma esperança nova nas suas vidas e construírem agora qualquer coisa nova. E deixava este apelo de não deixar que volte a acontecer e atuar noutras áreas paralelas, porque não é só impedir que se construam casas ali ou aqui, é também impedir que as pessoas vivam em condições desumanas nas casas onde vivem. Claro. E isto é essencial. Olha, Manel, eu estou à vontade para responder, como tu sabes. A verdade é que, tal e qual, eu vou remeter aqui vou fazer aqui um paralelismo, por exemplo, quando foi a votação do Orçamento de Estado, não é? Em que anda-se até à última hora a contar as intenções de voto de cada partido para perceber se aquilo passa, se aquilo não passa. Ora bem, nesta situação a leitura é a seguinte: nunca esteve em causa o chumbo daquela questão. E estou em crer, porque isto é uma decisão coletiva, não é uma decisão unipessoal, obviamente, é uma decisão coletiva, que ninguém iria impedir este plano de passar. Mas é preciso, primeiro, chamar a atenção para as suas deficiências, porque existiram uma série de situações a quando da consulta pública que não ficaram bem esclarecidas e que deixam dúvida nas pessoas. Aliás, houve até uma comunicação, não é, de alguém que se queixava que já tinha regularizado a sua situação junto da RAN, portanto, relativamente se era propriedade agrícola, se era terreno agrícola, se era terreno para uso turístico, e que com a entrada em efeito do plano da AFIPRE revertia essa situação e passava outra vez a ser terreno agrícola e portanto, criava aqui alguns problemas. Houve uma, agora a minha opinião pessoal, quanto a mim, alguma deficiência no tratamento daquilo que foram as preocupações manifestadas nas 81 ou 82 intervenções feitas pelo público, e portanto há uma reserva que se deve manter a partir daqui, uma vez que não te esqueças que, por exemplo, uma força que passa a CDU foi sempre favorável a este plano, foi sempre viabilizado, mas agora chegamos a uma bifurcação em que há que definir aqui bem as responsabilidades e a responsabilidade do início deste plano é deste Executivo. Nós temos algumas dúvidas, mantemos essas dúvidas e é saudável, sempre lá está, eu repito, com a consciência de que não estaríamos a inviabilizar nada, nunca seria essa a situação. Obviamente que isto depois gera o quê? Gera sempre aqueles bate-bocas políticos que eu até acho que, sou sincero, começo a ficar um bocado farto disso, porque isso não é aquilo que as pessoas, ou pelo menos que as novas gerações procuram na política. Procuram os seus problemas resolvidos e as coisas faladas com sinceridade e com honestidade, sem jogo. E portanto, no fundo, aquilo que se passa é uma posição de reserva, não é? Relativamente àquilo que se irá passar, porque na verdade está tudo em aberto, Manel. Isto foi só, aliás, isto não legalizou coisa nenhuma, é preciso clarificar isso. Este plano não legaliza absolutamente nada. Este plano aquilo que faz permite as pessoas regularizarem a sua situação de acordo com aquilo que está no plano. É isso que não há aqui mais nada. Portanto, muita tinta ainda há de correr, muitas situações, muitos acordos, muitas reuniões com caso a caso, as tais zonas de discussão. Eu prevejo que isto seja um plano para décadas, não é? E aquilo que temo é que se chega ao fim, ainda que possa haver uma brilhante execução, e que esteja criada a nova AFIPRE, ou uma ou duas ou três ao lado, dependendo de como é que as coisas corram. Olha, eu vou dar aqui vou concretizar um exemplo. Agora foram colocados cartazes a avisar que as pessoas não podiam construir sob pena de ação legal. Porquê é que isso não está feito desde sempre? Ou só agora é que dá a entender, agora vejam lá que isto é ilegal. Que é 25 anos depois? Não, já é ilegal há muitos anos. Não, claro que sim, mas esse tipo de comunicação, não é? Tu viveres num território
onde existe um esquema montado, que é mesmo assim, isto, pá, eu chamei a atenção para isto N vezes na Assembleia Municipal, em que a pessoa vai, paga a multa, constrói a casa no domingo, se já tiver telhado e portas e não sei o quê, já estou cá a morar, já ninguém me pode tirar daqui. E pronto, isto, as pessoas avançaram assim, logicamente, porquê? Porque não tinha outra solução também. A freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, quem é que consegue arranjar soluções de habitação, algumas do zero, na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes? Com a especulação que está. E especulação também aqui. Também houve É especulação impossível. aqui. Por outro lado, temos a zona de expansão completamente parada, também por ausência de uma situação que teria que ter sido uma intervenção musculada da Câmara relativamente a essas zonas. Eu sei que essas zonas de expansão que estão dentro do perímetro urbano, eu quero ser bem claro sobre isto, e portanto que eram zonas para construir e que estão livres, são terrenos privados, obviamente. A Câmara não pode chegar simplesmente e dizer, olha, agora aqui vai nascer uma urbanização. Mas a Câmara pode entrar em contacto com os proprietários, pode procurar acordos, pode procurar agilizar a situação e pode, sobretudo, criar condições no PDM para incentivar essas pessoas também a agilizarem elas a situação. Pronto. E isto por isto e por outras razões, é preciso a partir de agora ter uma certa cautela e não embarcar de olhos fechados. Isto agora vai ser tudo um mar de rosas, foi aprovado o plano, até bateram palminhas, o momento histórico e isso tudo. Isso para mim, sou-te muito sincero, é propaganda política. Ponto final. Eu não bati palmas, pá, atenção. Sim, claro, querem reforçar a imagem de que é um momento histórico, é propaganda política. Pronto, deixemos disso, sejamos sérios, isto está tudo por fazer e agora teremos muita oportunidade durante este mandato na Assembleia Municipal de votar muitas mais coisas referentes ao que se vai passar dentro da AFIPRE. E situação a situação terá que ser analisada. Agora, se podes-me perguntar assim logo direto, mas vocês são contra ou a favor? Claro que somos a favor. Claro que somos a favor da implementação do plano. Obviamente que sim. E é isso que é uma abstenção. Se não era contra. Não é? Eu, por acaso, identifico um bocado a abstenção como não se revê totalmente na forma para obter o fim. Eu percebo isso. Agora, eu acho que, olhando também da minha perspectiva, se calhar nova e se calhar às vezes um bocado, pronto, demasiado com vontade e tudo, eu acho que há falta de ambição no Conselho. Nós estávamos numa Assembleia descentralizada em Colos, uma terra que, nem naquela Assembleia, nós ouvimos uma pessoa da freguesia a dizer mesmo que falta ali investimento, falta ali emprego. Eu também quero falar sobre isso. Exatamente. E custa-me um bocado que, ok, estamos a resolver um problema com décadas em Vila Nova de Mil Fontes, é essencial, sem dúvida, são 2.000 pessoas que lá vivem, mas qual é que é o plano para o Conselho? É sempre isto que eu sinto que não há um plano, e eu até gostava de ter perguntado e andei de fazendo agora na próxima sexta, perguntar ao Presidente qual é que é o plano a 20 anos para o Conselho. Porque eu nem sinto que haja um plano. Eu não sinto que haja uma resposta clara que diga porque é que alguém vai viver em Colos daqui a 20 anos? Porque é que alguém vai viver no Vale de Santiago? Porque é que alguém vai viver em Relíquias? Porquê? Qual é que é a razão? E eu depois até, quando falarmos, que se ainda tivermos tempo, até, pronto, vamos falar talvez da imigração e tudo isso. Sim, também queria falar da imigração. Sim. Eu também vou lá, mas qual é que é o plano, não é? Ou seja, nós vemos um executivo sucessivamente à espera que chova, mesmo, à espera que chova, a rezar quase para que chova, mesmo, quase que até ficam católicos no meio disto tudo, não é? É mesmo, faz falta que alguma coisa caia do céu para resolver os problemas profundos que há neste Conselho. Olha que eu quero te interromper só para dizer que eu considero mais grave do que isso, não é só à espera que chova. É à espera mesmo de qualquer coisa sobrenatural, porque chover é um fenómeno natural. O que acontece é que em vez de se guardar ali um sítio onde se pode guardar a água da chuva, não. Olha, esta água... Deita-se água para o mar, tem uma cor esquisita. Tira-se fora, espera-se que chova outra vez para ver se a próxima é melhor. Foi isto que aconteceu em Colos. Isto é a metáfora para o que aconteceu em Colos. Não sei se queres... Sim, força, vamos lá. Não. E eu já digo, eu já concretizo, obviamente. Já concretizo. Vai, Nuno, basta a bola a ti agora. Então, olha... Muito rapidamente, eu à FIPRE não preciso de ir muito porque lá está, sou da mesma bancada que o João explicou aqui todos os motivos e mais alguns, e eu até, sem problema,
remeto para o documento que a CDU... Estás-me a parecer muito empedernido. Muito empedernido. Sem problema para o documento que a CDU publicou ontem sobre isso, que diz que histórica é a dimensão criada nos últimos 25 anos. E é. Pronto. E a CDU Admira respondeu porquê? Porque o PS consegue a tal aprovação histórica nas palavras do PS, mas no dia seguinte a sua manifestação de alegria perante o histórico momento é vir cortar no partido que se absteve. Isto relembrou-me outro episódio que tinha acontecido aqui há 2 ou 3 meses, a quando da Faseco, e faz-me pensar que o PS, nós podemos um dia estar com 0,1%, mas eles não estão tranquilos enquanto não estiverem sempre em cima da gente. E conto o episódio muito rapidamente. O PCP tinha um stand na Faseco e tinha uns folhetos que falavam de factos concretos, de necessidades de saúde, habitação, e falava da questão da água e do parque natural, etc. O PS fez um documento, publicou um documento que teve muito mais visualizações do que o nosso documento que tínhamos lá no nosso stand. Nem sequer andámos a distribuí-lo, tínhamos só no stand, pacificamente. E que nem foi publicado nas redes. Mas o PS decidiu alavancá-lo de uma maneira brutal, apenas para nos atacar, e com ataques, deixa-me usar a palavra mesmo, reles. Veio dizer que para a CDU admira desde sempre, quanto pior, melhor, e tu que és deputada há não sei quantos anos, sabes perfeitamente que a CDU, às vezes com razão, é acusada pelo eleitorado de votar sempre ao lado do PS e de apoiar tantas vezes o PS agora diz que nós é quanto pior, melhor, e que é política da terra queimada, que não queremos, não temos ambição para o Conselho, etc. Foi mesmo, aliás, o PS tem isso nas redes sociais deles, é consultarem. Ataques primários, porque nós lançámos um documento com factos. Falava das carências de saúde, das carências de habitação e da questão da água. E agora foi muito parecido com esta aprovação histórica, com momento histórico, aplausos, tudo maravilhoso. O post do dia seguinte, um ataque à CDU admira. Mas pronto, e portanto eu acho, não foi pela minha pena. Está muito bem redigido a resposta da CDU admira, porque contém uma série de factos e de dados e de coisas que se passaram desde 97 e que as pessoas não conhecem, mas que, pronto, é importante. E agora fizeste a ponte por causa disso. Ainda bem que referiste esse aspecto, porque eu volto a dizer, eu acho que esse tipo de permanente a tirar de farpas políticas, às vezes é aquilo que afasta as pessoas, ou pelo menos aquelas que possam ter alguma curiosidade ou que ainda não tenham interesse nenhum na política, mas possam vir a querer ter. Até quem acompanha. Da política, porque eu lembro-me daquele título desse documentário a referir, do quanto pior, melhor. Não é? Quanto pior, melhor. Até quem acompanhe minimamente, ou que tenha um mínimo de curiosidade e faça umas diagonais nas Assembleias Municipais, vai perceber que não é a postura da CDU admira. E eu sou o primeiro, não faz sentido. Eu sou o primeiro a tirar o chapéu ao PS se identificar que neste ou naquele aspecto a gestão foi bem feita e as medidas foram bem feitas. E até sou capaz também de dar aqui um exemplo de coisas que até apreciei a forma como fizeram ainda no mandato do anterior presidente. Isto agora ainda não dá para quantificar tanto. Porque eu lembro-me quando entrei para a Assembleia Municipal em 2009, a Câmara tinha um passivo. Eu lembro se aquilo... era na ordem das dezenas dos milhões. Pronto. Já não lembro se era 30, se era 40, se era 20, se era 30. E conseguiram muito habilmente, em tempos de crise, mantendo o serviço, digamos, fazendo ali um compromisso entre os serviços. Depois, claro, que atingiu um ponto que eu deixei de concordar. Mas, pelo menos, observei ali um esforço de contas e de equilíbrio de contas. Porque, sejamos honestos, esta Câmara tem as contas equilibradas. Nós votamos os orçamentos. É claro que nós não concordamos da forma como eles gastam o dinheiro. Uma das coisas que nós contestamos é estar dinheiro tanto momento, no banco, claro, quanto com tantas necessidades para o Conselho. Desculpa, João, que eu colava isto com outra, que força, é quando o Manel fala com alguma razão. Eu diria que para perguntar a 20 anos é complicado, até por tanta alteração que estamos a ter permanentemente. Mas realmente não há um plano para o Conselho. E um exemplo disso é a última Assembleia Municipal em Colos, quando falamos de um espaço de devoluto no centro de Colos, que está lá a apodrecer, quase a cair, há mais que muitos anos, e ouvimos o que já ouvíamos no tempo do Zé Alberto e que temos ouvido sempre, e ouvimos do governo PS, e é sempre a mesma lenga-lenga que é: vamos ver o que é que dá para candidatar ao PRR, ou ao pacote disto, ou ao pacote daquilo. Portanto, não há plano nenhum. Há anualmente vir ver o que é que a União Europeia está a pôr a concurso este ano. O que é que pode haver dinheiro que venha da Europa. E consoante
o que a Europa aposta, a isso é um candidato. Se a Europa aposta agora vamos dar dinheiro para melhorar em escolas, então vou melhorar as escolas. Não é que tu tenhas um plano para as escolas, é porque surgiu aquele dinheiro. E quem diz as escolas diz tudo o resto. Nós o país de uma maneira geral, o governo em particular e o Conselho de Odmira em muito particular também. Eu por acaso eu quis fazer uma pergunta na Assembleia Municipal, mas depois passou-me e tenho pena, mas farei. Que é, ia perguntar ao Presidente, ia pôr uma suposição, agora acabava o PRR ou não havia PRR, ou o PRR nega os fundos, deixa de haver fundos comunitários de um dia para o outro, qual é o plano deste Executivo para aquele edifício? Porque era isso que eu queria ter ouvido, independentemente, estamos à espera de ver o que é que possa aqui do PRR, e sinto que há muito uma navegação à vista, baseada em pacotes financeiros vindos da União Europeia. Não há esse pensamento e dou razão ao Manel sobre esse ponto de vista. Manel, eu queria também pegar nas tuas palavras sobre a estratégia para o Conselho. E porque é que uma pessoa há de viver para aqui ou para ali, não é? E eu digo assim, só há 2 motivos pelos quais uma pessoa pode viver num sítio, pode escolher um sítio para viver. Um é porque tem lá o seu trabalho, o seu meio de sustento, seja ele por conta de outra, ou seja por conta própria, não interessa, é porque consegue desenvolver ali o seu meio de sustento. Outro é porque já está reformado e já tem capacidade financeira para escolher o sítio com a paisagem que gosta mais, ou com o ambiente que gosta mais. Eu não vejo outros motivos para que se escolha um sítio para viver. No caso de Coles, passionais, pode haver também motivos também passionais. os passionais, claro, gosta da paisagem, inclui tudo. É lá. Inclui tudo. Mas, por exemplo, o principal motivo desses 2 que eu referi para uma pessoa escolher um sítio para morar é de facto o seu meio de sustento. Não há aqui outra hipótese. Eu estou aqui, eu moro em Mil Fontes, eu permito-me morar em Mil Fontes porque tenho aqui as minhas raízes, mas não é só isso. Teria que ter imigrado, ou se tivesse continuado a ser professor, provavelmente andava aí a saltar de sítio em sítio. Mas porque tenho um emprego aqui relativamente próximo, não é? É isso. No caso de Coles, que é uma freguesia também muito deprimida economicamente, aquilo que vemos é que assistimos, e isto chocou-me um bocadinho, que foi o desperdiçar, não é? De uma empresa que queria desenvolver-se dentro daquela freguesia, que criaria postos de trabalho na ordem das dezenas. Era dezenas mesmo? Sim, sim. A expansão, a versão expandida. E que acabou por ir para o Conselho Vizinho. E depois, aquilo que o Presidente... Ourique, né? Aquilo que agarrou com as 2 mãos, obviamente. Porque uma coisa desta dimensão tem um papel... Numa freguesia como Coles, numa freguesia como Coles tem um exatamente. impacto significativo. E depois aquilo que vemos é, bom, não temos mais espaço, não temos espaço de parque para acolher uma empresa desta dimensão, mas vamos construir no futuro, já vai ter, e depois seguramente outras empresas virão. Até parece que estão uma série de empresas a fazerem fila à espera que Coles tenham um espaço. Não é? Uma lista de espera. É uma lista de espera. Quer dizer, estas oportunidades não se podem perder. Quando um dos principais temas das eleições, se vos relembro, foi precisamente o interior e as condições de vida, a sustentabilidade da vida no interior e a desertificação. Quer dizer, que se desperdiçam de ânimo leve este tipo de oportunidades, aí pareceu-me um erro claramente grave, e depois dá uma sensação que isto estabelece-se uma dinâmica neste Conselho onde prevalece uma dependência, agora aqui já vou parecer um bocado, ter virado aqui um bocado à direita, mas isto é o que eu sinto, onde prevalece uma dependência de instituições como a Câmara para se sobreviver, onde há uma série de palavras de ordem bonitas, de empreendedorismo, de apoio a isto, apoio aquilo, mas a verdade é que não há uma quantificação, não há uma expressão grande de postos de trabalho criados através destas medidas. O que isto cria é uma série de dependência e uma economia que não é sustentada, claramente, porque o investimento tem que ser externo. A Câmara tem, sim senhor, o dever de fomentar, o dever de apoiar, o dever de complementar, de criar as condições para que depois essa economia externa se consiga implementar e que não haja queixas como demasiada burocracia, demora muito tempo para responder aos processos, a gente manda uma carta para a Câmara e não tem resposta, este tipo de coisas assim. Olha, Manel, posso só mandar aqui um macho antes de pegares na palavra, porque o João falou
E eu queria pegar nisso. O João falou, se eu fosse professor ainda andava a saltar de sítio em sítio. E eu queria pegar nisso por causa da informação que tivemos na última Assembleia Municipal, de muita relevância, que é faltam 12 ou 16 professores no Conselho e são horários completos que andam a ser rejeitados com os professores. Isto tem a ver com o que nós falávamos, o aumento das rendas, do preço da energia e a falta de aumento dos salários dos professores e por aí vamos. Portanto, isto é um problema que pode adensar-se. Em relação a isso, agora, já que estamos a falar no Executivo, e porque está a acontecer um pouco por todo o país essa situação, neste momento há autarquias a oferecerem alojamentos a professores ou a darem alojamentos a rendas muito acessíveis a professores e é preciso atuar sobre essa matéria. Pronto, Manel, toma. Desculpa. Aí até era interessante a própria Câmara saber o que é que tem, não é? Que é para depois poder emprestar a quem precisa, mas isso são batalhas para outra altura. Eu gostava aqui de falar de um tema, e pegando aqui em Colos. Colos é uma vila que tem 500 anos. Colos já foi concelho. Colos já foi concelho, mais tarde foi anexado ao Conselho de Vila Nova de Mil Fontes, na altura era um concelho, e mais tarde, quando o concelho foi extinto, foi anexado ao atual Conselho de Odmira, é o maior do país. O que é que acontece? Colos, como Portugal, perdeu uma característica essencial, que é o quê? Haver uma razão superior à parte financeira para se viver lá. É igual a Portugal. Qual é que é a vantagem financeira de alguém português em ficar em Portugal? Pouca, comparado com uma Irlanda, com uma Inglaterra, com uma França. O que é que acontece? Nós perdemos, enquanto país, a capacidade de ensinar o que é Portugal. Perdemos a noção, enquanto país, de ensinar, nem é num tema patriótico, é mesmo no sentido do que é o nosso país. Porque é que nós estamos aqui? Porque é que nós estudamos e queremos formar-nos para ficar cá? Nós perdemos essa noção porque nós vendemos completamente a um ideal comum e agora dependemos dele. Nós, neste momento, a única forma de evoluirmos enquanto país é, como o Nuno dizia, por apoios do PRR, da União Europeia, de não sei o quê, porque é tudo a União Europeia disfarçada, não é? O PRR, o outro apoio, não sei o quê. Nós perdemos a noção de porque é que existimos enquanto país. Perdemos a nossa identidade nacional, perdemos, e estamos a perder cada vez mais, a razão de existirmos enquanto país. Somos só mais um Estado que oferece um conjunto de serviços idênticos a outro, com algumas pequenas diferenças, e, portanto, como somos um serviço, como somos um Estado que oferece serviços, acabamos por ficar estagnados, porque não conseguimos competir com os outros. E foi-nos retirada a atividade produtiva, desculpa, Manel, também é esse dado. Exatamente. E a partir daí fica muito difícil, não é? Eu aí não sei se concordo 100% com mas deixa-me só mesmo ideia, aqui mas tudo bem. Pronto, e isso até se vê na PAC e na PCP, na Política Comum de Pescas e na Política Agrícola Comum. Vê-se esses dois fatores de centralização na União Europeia de tudo o que é produtivo. O que é que acontece? A certa altura, aquilo que nós vemos é um conjunto de pessoas que faz as contas e pensa, olha, a mim nunca me ensinaram, é uma coisa que está enraizada em nós, mesmo que seja minoritário, mesmo que seja quase inexistente, está enraizada em nós. Mas as pessoas perderam completamente o amor e a razão de viverem em Portugal. E isto acontece não só em Portugal, como acontece nas vilas como Colos, né? E futuramente nas vilas como Odmira, e futuramente nos concelhos como Odmira. Porque as pessoas querem é procurar onde estão melhores financeiramente, onde encontram uma vida melhor, mais fácil, onde obtêm serviços mais rápido. Pronto. E por isso, o que é que eu acho que é importante? E daí, de toda esta conversa é que vem o problema da imigração. O problema que não é um problema, porque Portugal sempre a teve e sempre cresceu com ela. Mas o problema da imigração descontrolada e sem qualquer tipo de sustentabilidade. Vem porque as pessoas, da mesma forma que saem de Portugal à procura de uma vida melhor, também há outras que vêm para Portugal à procura de uma vida melhor. E também desprezam o sítio de onde saíram, muitas vezes não interessa assim tanto face às condições económicas melhores que vão obter. E isto é assim, à medida que as pessoas vão saindo e vão cada vez para um sítio onde as condições são melhores e por aí fora. Os que vão ficando, ou são aqueles que não conseguem sair, ou são aqueles que querem cá ficar e que não querem mesmo abandonar, ou que são aqueles que, por outras razões, também preferem não sair. Agora, o que é a solução para que nós possamos, a 20 anos, voltar a ter uma vila de Colos, uma vila do Val de Santiago, uma vila de São Martinho das Amoreiras, cheia de vida, como já teve, cheia de gente, cheia de vontade, cheia de gente que vai obrigar a Câmara a ser menos burocrática, porque naturalmente com a evolução as pessoas vão querer serviços mais rápidos, mais seguros, mais certos,
A única forma disto acontecer é ensinar-se o que é Portugal, é ensinar-se o que é Odmira às pessoas. E o João Quaresma, como é natural, deve ter isto muito presente na sua vida. O saber-se de onde é que se vem, o saber-se o que é que se é essencial para se poder construir um futuro. Concordo contigo. Eu só me candidatei como deputado municipal no Conselho de Odmira, não é por querer o meu tacho, não é? Porque isso não existe. Não é? Isso não existe. É um tacho brutal. Mas isso sabes que depois há malta, pá, nos cafés, daqueles sítios assim, pá, que diz barbaridades dessas, não é? Querem a taxa, não sei o quê. Pá, é um tacho incrível. É ridículo. Pronto, quem conhece a realidade sabe que isso é ridículo. Hão de saber mais coisas e hão de ver mais coisas ao longo também da minha vida política em Odmira, que vai demonstrar precisamente que eu não estou aqui por dinheiro. Isso era ridículo até. Mas eu estou aqui porque me ensinaram em miúdo o que é Odmira. Mesmo que tenha sido pouco, mas ficou. E se calhar ensinaram-me a mim o que é Portugal. E por isso é que eu faço um esforço também por ficar e por construir cá a minha família e tudo isso. E é isso que falta a Portugal. É ensinarem o que é Portugal às pessoas. É ensinarem o que é que nós somos. E claro que depois, a partir do momento em que isso aconteça, é possível que mais gente fique também se houver condições económicas melhores. E isso não acontece se houver um nível alto de burocracia, como tu referiste, e bem. Se houver um nível alto de corrupção, se houver um nível alto de compadrio. É preciso haver o quê? É preciso haver transparência, é preciso haver abertura, é preciso haver facilidade em conseguir as coisas, mesmo que não seja de um dia para a noite, porque eu também não acho que seja bom as pessoas... Acho que é bom que as pessoas lhes custem as coisas, que seja difícil crescer e que seja difícil ganhar dinheiro e trabalhar e tudo, mas é preciso que aconteça, não é? E não demora uma vida. E, portanto, eu até ando a ler um livro e gostava muito mesmo de recomendar este livro. Pronto, queres recomendar já? Tudo bem. Tudo bem. Sim. Isto vê-se mal por causa do fundo, mas é Portugal, Razão e Mistério. E é do António Quadros. É um livro que explica a nossa essência desde a era megalítica, a essência daquilo que formou o nosso país, a essência de tudo aquilo que existe cá, de tudo, mesmo de tudo, a base do que é o nosso país. As pessoas aprendem uma história em que Portugal é uma simplificação do que realmente é. E se isso continuar a acontecer, não temos hipóteses. Em relação ao futuro da Odmira, vou dar só mais estes 2 toques e vou-me calar. Em primeiro lugar, água. Se não houver água, esqueçam. Não há hipótese. A água... é preciso imigrantes, é preciso os nossos emigrantes voltarem também e é preciso água, é preciso, na minha opinião, já falei disto numa Assembleia Municipal, o Presidente, atenção, eu acredito que o Presidente possa ter boas soluções, está a ter aqui um bom início de mandato, na minha opinião, ingênua, se calhar, podem dizer isto, mas acho que está a correr bem neste início e tenho esperança que ele possa ouvir certas coisas que traga para o Conselho, mesmo que não seja eu a dizer e depois a ganhar e não sei o quê, mas ao menos que ele traga isso. Eu adorava que houvesse dessalinização no Conselho de Odmira, ou pelo menos no Conselho de Sines. Adorava que houvesse uma aposta clara na maior eficiência das águas, para não se perder tanta água para o mar. E gostava mesmo muito que o tema da água fosse tão importante e houvesse tanta dedicação a esse tema como tem havido para outros temas. E gostava mesmo porque sem água nós qualquer dia andamos para aqui a discutir trapos, não é? Porque não vai haver nada para discutir. Vamos ser só um deserto e assim, sinceramente, não vale a pena. Portanto, eu, mais uma vez, reitero, aposta na história, aposta naquilo que é o tecido, aposta naquilo que é a nossa identidade, aposta na água, aposta na tecnologia que nos promova mais água e de melhor qualidade. E, de facto, se não houver isto, pode haver tudo o resto. Não vai haver pessoas. Muito bem. Eu vou votar em ti nas próximas. Não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente às questões. Ele falou aqui água, imigração, e isto já é pano para mangas aqui no nosso conselho, estes 2 tópicos. Não, pá, nada de especial. É assim, a questão da água, eu acho, do pouco que vou sabendo, a dessalinização da água ainda tem muito que se estudar e aprender, ainda é um processo muito caro. E não vejo como a solução imediata para a resolução do problema da falta de água, nem em Odmira, nem num país, nem na Europa, sequer tão pouco. Agora sim, haver menos perdas de água, etc, medidas de contenção, de como já houve algumas este ano, não se pode gastar mais que X, etc, tem que acontecer. Agora, estou um bocado como a PS, tem que chover, porque se não chover,
Odmira corre o risco de entrar num declínio muito forte. Eu não sou favorável à situação que temos neste momento em Odmira, mas se para de chover e começam a fechar empresas em Barda, etc. Ou seja, eu detesto o preço a que está a habitação no concelho de Odmira, mas não quero que baixe pelas piores razões. E realmente a questão da água pode nos próximos anos ter uma influência decisiva no que é o futuro deste concelho. Até por isso tenho alguma dificuldade em como é que, para se fazer um plano, e acho bem que se pense, né? Mas para se fazer um plano a 10, 20 anos para a zona de Colos, Relíquias e por aí vamos, São Martinho das Amoreiras, tem que haver antes disso um plano profundo em relação à água e soluções profundas em relação à água, que não seja sempre estar à espera que chova, porque se calha, ainda à noite eu estava a falar isso até com presidentes de junta do PS e deputados do PS, se calha termos um inverno como o do ano passado ou mais seco ainda, o problema torna-se mesmo apocalíptico, digamos assim. Ok. Eu quero dar umas notas sobre isso, até porque estamos a ficar... Posso aqui força. Muito rápido. Sim, estamos com o tempo já curtinho. Nuno, mas a dessalinização é mesmo uma hipótese muito presente. Porto Santo, Arábia Saudita... Sei que sim, o que eu falo é outro nível, que é a dessalinização globalizada e massificada tem consequências ecológicas também, porque a água não é infinita, né? Tu há bocado falavas formas tecnológicas de utilizarmos a água, no que seja a poupança, porque a água em si não é infinita, é por esse lado. E por outro lado, sei que é muito caro, não é uma coisa que agora, se começarmos agora a trabalhar, o João falará melhor sobre isso, se começarmos agora a trabalhar num potencial de dessalinização em Portugal, não temos isso concluído antes dos próximos não sei quantos anos, e portanto não é a solução de todo neste momento para aqui, então, é nesse sentido só. Eu partilhei uma notícia nos comentários que vale a pena lerem, porque até em São Torres podia ser feito, e na verdade é só copiar um modelo que há 40 anos no Porto Santo, quer dizer, não é nada de especial, eu sei que é caro, mas pode ser a nossa única solução. Claro. É assim, Manel, eu concordo contigo e concordo com essa visão, e acho que tudo aquilo que disponibilizar mais água é bem-vindo. A questão da dessalinização, eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque ainda não me debrucei com essa profundidade sobre esse assunto, mas posso só dizer o seguinte: a dessalinização da água é um processo industrial. Portanto, para ser feito em quantidade que se veja, é de facto caro e não é uma coisa que vai nascer, como o Nuno disse, do dia para a noite. Portanto, neste momento estamos com um problema que não se resolve a curto prazo por uma medida desse género, até porque o processo, desde ser iniciado, projetado, pensado e o investimento aparecer e isso tudo, tu sabes que isso nunca seria uma coisa que iria resolver. E depois pergunto-me se, e é aí que eu não quero entrar, não quero afirmar por falta de conhecimento técnico, se uma coisa dessas é viável para regadio. Porque é o que está aqui em causa. Eu já vou falar aqui nas questões da água. Não é só aí que está em causa, são as duas. Não, temos aqui duas questões, que é o abastecimento humano e o regadio. O regadio consome mais de 90%. E o resto é abastecimento humano. E eu tenho aqui dúvidas. Houve alguém que colocou essa questão na última sessão da Assembleia Municipal, e muito bem colocada, é uma questão muito pertinente, é qual é a cota em que dizemos assim, parem de regar, esta água é só para consumo humano. O anterior presidente ia mandando cotas, agora já não há cota. Já não mas há antes cota. havia qual cotas. É a cota? Antes havia. Porque, entretanto, eu lembro-me, este problema, e tive aqui no Admira Podcast convidados com quem conversei sobre isso, em que se dizia, existe o volume morto, depois a água tem que ser bombeada, mas as bombas também têm um limite. E o atual presidente da ASA defendia que se deveria ir mais longe no limite. Eu lembro estás com uma jangada aí buscar e eu lembro-me de perguntar opiniões ao dirigente regional da APA, o próprio presidente da ABM, e que eles a resposta que me deram na altura foi que não estariam de acordo com isso, com o ir mais longe. Mas nessa altura a cota ainda não estava tão baixa como está agora, e agora parece que já ninguém é contra isso. Já todos decidiram que iriam implementar meios, ou que estão já a ser implementados meios para se extrair cada vez mais baixo, e agora de momento não há cota e para parar de extrair. Não há cota legal, porque davam a entender que havia uma cota legal até. O Zé Alberto, o anterior presidente, dava muito a entender isso. Não, a partir de não sei quanto, era 42, era 41, depois chegou a ser 35. Não, havia uma cota técnica, não é? Isso havia uma cota técnica. Agora, o que é que o legal diz? O legal, pronto, eu recordo só, isso já foi discutido neste podcast também noutros episódios, que a lei da água é clara, é uma transposição das diretivas europeias, mas é clara e diz que a prioridade é o consumo humano.
isto é o que está, é o que é bem claro na lei, não há dúvida para isso, e já aconteceu noutros sítios, simplesmente o regadio parou. Não há água. Falas do regadio, falas de água para os animais e por aí Exatamente, vamos, não é? a agricultura, a atividade económica que mais consome, parou. E eu temo que era aquilo que eu não estava a referir, que é o que possa acontecer aqui e criar uma depressão económica de tal forma. Até porque vai afetar primeiramente o pequeno agricultor, o pequeno, sei lá, o meu vizinho que tem 10 cabras, esse tipo de pessoas vão ser as primeiras a ser afetadas por se houver uma. No uma anterior situação mandato grave com água. foi chamada à Assembleia Municipal, se bem te recordas. Tu não estavas no anterior mandato, não, Serralha, não. O Manel ainda não. Eu não. Mas foi mesmo no final, foram chamados à Assembleia Municipal. Foi sessão especial sobre o. Sobre a água. Dirigentes da ABM, da APA, da AGDA. Não era? Não, era a APA, era a AGDA e a ABM, salvo erro, estas entidades. E na altura foram feitas perguntas muito pertinentes sobre, por exemplo, os estudos batimétricos, porque na verdade eu não sei se eu não ouvi, eu não tenho conhecimento, posso estar a falar, posso estar a ser ignorante nesse aspecto, mas eu nunca ouvi falar desses estudos, que entretanto esses estudos tenham sido feitos. O anterior presidente estava sempre a dizer que era preciso fazê-los. Estudos batimétricos, Sim. porque entretanto não se sabe, Não foram feitos, pode-se estimar que existe X capacidade daquela barragem, que na verdade já não existe, por causa do assoreamento. E o tema estava muito quente, mas eu agora que há mais falta de água, o tema anda muito frio. Isto também me preocupa. Eu acho que isto também merece uma resposta da sociedade civil. Não, mas até a sociedade civil. E uma exigência de respostas. Mais do que uma resposta, não é? Porque as pessoas não podem fazer nada e ninguém pode fazer chover, a verdade é esta. Mas pelo menos uma exigência clara, que seja clarificada à população qual é o plano que está em vigor para a mitigação. A ABM anunciou a elaboração de uma série de planos. Eu, na altura, aqui por parte do podcast, tentei consegui conversar com o engenheiro Miguel Prado, que fez um estudo importante sobre as características da pluviosidade ali na barragem. E depois tentei falar com mais alguém da ABM, que entretanto não me voltou a responder e não se mostrou muito disponível para vir cá falar aqui ao podcast. Não sei, não achou formal o suficiente, não sei qual foi o motivo, mas depois já não consegui, nem sempre consigo essas conversas, às vezes nem sempre se conseguem. Mas a verdade é isto, falta o conhecimento. Eu sei que esses planos até existem, mas falta o conhecimento. Quero agora, vou-me calar porque estamos mesmo a chegar ao fim e eu depois hoje ainda tenho que ir trabalhar. Quero cumprimentar as pessoas que têm estado a participar. Eu não cumprimentei ainda ninguém, foi mau da minha parte. Houve pessoas que já comentaram, eu não dediquei tempo hoje aos comentários, porque o tempo de facto é curto e já vamos com 1 hora e 37 minutos. E eu não queria tornar isto muito mais longo do que isto. Haverá mais episódios destes para continuar a debater estes temas e outros que apareçam. Mas pronto, quero só agradecer a presença daqueles que têm estado a passar por aqui e a deixar os seus comentários. Muito obrigado. Eu apelo a que essa participação aconteça sempre. Isto é um fórum livre, obviamente dentro dos valores de respeito. É a única exigência. Todas as opiniões são bem-vindas, uma vez que não sejam desrespeitosas nem insultuosas para ninguém. E não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu queria ainda só falar 2 minutos da imigração antes da gente se calar. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Manel? Sim, por mim, força. Então, imigração, freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Tive a oportunidade de observar, de assistir, ainda bem que existe a TV Zorra aqui na freguesia de Mil Fontes e que ninguém se opôs, parece que não houve grande oposição a que a TV Zorra fosse às assembleias de freguesia gravar as assembleias de freguesia e porque eu acho que está a prestar um serviço à comunidade muito, muito bom. Porque foi assim que eu tive hipótese de assistir à Assembleia de Freguesia e notei, para quê? Para perceber qual era, independentemente de haver variados assuntos, qual era o assunto que mais preocupava, pelo menos às pessoas que se apresentaram naquela Assembleia, obviamente. Não é sempre uma amostra. Mas o assunto dominante foi a imigração e o impacto na sociedade de Mil Fontes, neste caso, que têm estes fluxos migratórios.
Depois discutia-se se, isto muito resumidamente, havemos de falar neste tema noutras alturas. Isto está tudo na transmissão da TV Zorra? Está tudo na transmissão. Quem tiver interesse, acho que deve ver. Acho que os intervenientes expõem os seus motivos, as suas razões, o Presidente dá as suas respostas, e eu acho que é interessante perceber as dinâmicas aqui da freguesia e os atores políticos. Mas queria só salientar duas coisas. Portanto, falava-se ali se a culpa é da agricultura, se não é da agricultura por haver estes fluxos migratórios. Havia alguém que afirmava que não, isto não tem já nada a ver com a agricultura, isto são só circuitos de máfias já instalados e, portanto, já completamente desligados da agricultura. E pronto, eu aí gostava de acrescentar aqui agora neste fórum que e toda a gente que falava nos imigrantes dizia assim: eu não tenho nada contra os imigrantes, antes de começar a falar. E depois até o presidente da Assembleia de Freguesia referiu que as pessoas, se repararem, têm todas a necessidade de se justificar. E depois, quando foi a vez dele, também apresentou as mesmas justificações. Parece que é assim um tema sensível. A verdade é que eu acho que ninguém tem nada contra qualquer pessoa que se insira na sociedade. Isto é aquilo que eu deteto, a nível de comportamento. Pode haver uma tendência para o racismo, pode haver uma tendência para desconfiar daquele que é diferente, daquele que tem hábitos diferentes, mas no geral eu vejo um grande grau de tolerância. É claro que a intolerância, às vezes, mesmo sendo pouca, a intolerância pode ser exacerbada pelas diferenças, não é? Se nós virmos um grupo do Bangladesh, da Índia, não sei o quê, mas a fazerem uma vida completamente normal, trabalho, e que, pronto, que não uma vida normal, como digo, portanto, sem andarem envolvidos em esquemas, nem em crimes, nem coisas deste género, problemas para a sociedade. Acho que ninguém tem razão de queixa das pessoas só por elas terem a cor A, B ou C, ou se alimentarem com mais ou menos caril. Eu diria que é uma característica dos odmirenses, dos alentejanos até, essa boa capacidade de integrar, tirando com os ciganos. O alentejano é racista com os ciganos, verdade, mas isso... venham negros, venham indianos, venham não sei o que, está isso... tudo impecável. Os ciganos claro. É que é o problema, mas é uma característica odmirense e alentejana. É verdade. E isto só para dizer que a verdade, o que está aqui em causa e as queixas que observei ali, eu admirei-me também aquela ser o tema dominante, porque eu acho que a freguesia de Mil Fontes tem outros problemas de fundo, como aquele que nós já falámos. Mas a verdade é que muita gente se queixa em várias sedes, em sede da Assembleia de Freguesia, em sede da Assembleia Municipal, aqui a nível do Conselho, mas parece-me que existe uma grande impotência por parte dos poderes políticos para resolverem essa situação. Estamos perante alguns casos que as pessoas suspeitam. São casos de polícia e de intervenção musculada das autoridades, e a verdade é que também isso não acontece. E mais uma vez está-se a gerar um clima na sociedade de impunidade, de situações que geram desconfiança entre a população. Às vezes é um bocado exagerada também, outras não tanto, mas a verdade é que temos todos que refletir sobre este problema. Não é o problema da imigração, é o problema do aumento populacional sem as devidas condições e o aumento da permanência de redes de crime organizado em função desses fluxos migratórios. Pronto. Eu quero só dizer isto, eu sei que a gente ainda vamos discutir este tema no futuro. Não sei se algum de vocês... Bem, como devia haver um controle muito maior sobre os aproveitamentos grotescos claro. De proprietários, lá está, agora está ali, foi denunciada, foi uma Assembleia de Freguesia de Mil Fontes, né, ali do barracão que servia para arranjar barcos de recreio, que agora tem lá dezenas de imigrantes, claro. Lá está, ao lado de um cartaz, como o Manuel falava há bocado, proibido de construir e tal, e estamos ao lado um armazém cheio de imigrantes, e perdi-me um bocado, mas... Os migrantes têm que ser integrados, aqui e em qualquer lado, e eu acho que eles têm a vontade disso, aqueles que têm a intenção de permanecer. Agora, as entidades que traficam pessoas... sim, estavas a falar do tráfico, sim, mas e vimos isso durante aqui a cerca sanitária com aquele aparato todo. O Estado Central, e aqui a Câmara não pode mesmo mais, o Estado Central, se quiser vir para aqui musculadamente, nem que seja por um período,
conseguem fazer limpeza a isso. Eu acho que eles devem ter detectado uma série de angariadores de trabalho, uma série daqueles que também não fazem nada, mas metem-te numa casa ou no armazém, sacam o dinheiro de cada um. Há uma série de máfias e submáfias aqui metidas, que eu penso que a Segurança Social, a ACT, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia Judiciária, facilmente, assim tivessem aqui meios no terreno, chegavam lá, até porque nós aqui que vivemos no Conselho de Odmira conhecemos uma série de casos. Olha aquele ali ó, que pagou com uma mala de dinheiro, não sei o quê. Se conhece desta maneira, como é que as autoridades não vêm aqui para o terreno agir, porque não é assim tão complicado, parece-me a mim. Sobre a ideia, depois tenho que passar a palavra ao Serralha, sobre a ideia do isto ser já não tem nada a ver com a agricultura, quero só dizer que discordo. Eu também, claro. E fundamento com o seguinte, ainda há pouco tempo saiu uma notícia no Expresso que diz, uma notícia de há pouco tempo, há uns meses, abril deste ano, final de abril deste ano, que evidencia trabalho do CEF e, portanto, quem anda no terreno e faz esse levantamento, normalmente tem conhecimento de causa. E diz assim, CEF com 29 inquéritos por crimes ligados à exploração de migrantes no Alentejo. O artigo descreve aquilo que se passa, mas eu chamo a atenção para um parágrafo que passo a ler. Durante as operações, o CEF verificou que o fenómeno de tráfico de seres humanos ocorre sobretudo no recrutamento de trabalhadores estrangeiros para a prestação de trabalho em campanhas agrícolas sazonais, como as da colheita de azeitona, tomate, fruta e produtos hortícolas. Portanto, isto é o CEF que diz. E eu acho que era muito difícil de repente instalarem-se aqui máfias de tráfico humano se não houvesse esta atividade económica. Claro, a atividade moldes. é assim, eu acredito e nós sabemos que passaram por aqui migrantes que passaram por aqui sem trabalhar e que andaram uns meses a arrastar-se pelas ruas, todos sabemos disso. Agora, o motivo para isso acontecer tem a ver com a produção agrícola. Começou, claro que existe, pode haver casos que não têm nada a ver, também é verdade, aquelas lojas que empregam 200 pessoas. Sim, lojas de lavagem de dinheiro, lá está, esse tipo de coisas investigadas, era fácil. Mas isto começou com a atividade agrícola. Manel, Sim, estás aí? não, sim, só queria, carreguei no botão sem querer. Não, é assim, basicamente, como é que eu vejo a situação, em primeiro lugar, dos imigrantes? Primeiro, ainda me recordo há uns anos, quando havia muito aquela história do Portugal para os portugueses. Neste momento é Portugal, se fosse Portugal para os portugueses, isto, na maior parte, estava tudo vazio, não é? Portanto, já nem dá para irmos por aí. Não, é pá, eu não... Não, eu sei, mas já não dá, não é? Já não dá para essa Sim, história. Tem razão, nós não estamos a ser crianças, tem razão, né? Nesse Já nem sentido. dá para ser Europa para os europeus, não é? Isso também já não há. Aquilo que eu vejo é que quando falam de tráfico humano, de droga, ou acima de tudo, tráfico humano ou de droga, aquilo que se vê não é uma vontade de resolver algum problema. Aquilo que se vê é um Estado que nos seus vários braços conhece claramente a realidade, sabe perfeitamente que há tráfico ali, que há droga acolá, que há venda de cocaína ali, venda de heroína não sei onde, tráfico humano na prostituição nas grandes cidades, entrada de imigrantes em péssimas condições que devem milhares de dinheiro a redes de tráfico humano qualificada e que vão para sempre viver a dever dinheiro a alguém e, portanto, têm que se explorar a si próprios, perdendo qualquer tipo de dignidade, não toda, porque nunca perdemos a dignidade completamente, mas perdendo uma grande parte da sua dignidade a fazer coisas que não quer para pagar uma dívida. E toda a gente sabe perfeitamente que isto existe. Portanto, o problema não é querer se resolver, o problema é precisamente alguém querer beneficiar dessa existência. Claro, é o incentivo. Enquanto não se resolve isto, não se vai resolver nada. E tanto em Odmira, como em Lisboa, como no Porto, como onde quer que seja. Onde haja oportunidade disto existir, vai existir. E, portanto, é esta a minha opinião. Eu acho que também não é, agora falando de uma vertente mais sociológica, não é normal a quantidade de imigrantes que entraram em número, não é? O presidente Hélder Guerreiro dizia que de 2007 de 2017 agora passou o número de 2.000 para 10.000, se não me engano. Não sei se é exatamente este valor, mas quer dizer, isso só nos mostra que não há... Números oficiais, isso é o número censo. Não há uma naturalidade da entrada do novo grupo populacional, seja quem for. E agora até vos digo mais, só para terminar o meu... Arreia, dá-lhe com Vou força. dizer mais duas coisas e depois acho que também posso terminar, não tenho muito mais também para comentar, mas queria dizer duas coisas.
há pá aí um povo no Conselho de Odmira, um povo que anda sempre aos magotes, que anda sempre em grupo, que anda sempre, que por vezes causa danos na via pública, destrói paisagens, que causa problemas às pessoas e que as pessoas no geral não gostam deles. É um grupo que faz muito barulho no geral e que deixa muito lixo por todo o lado. É um grupo que não respeita muitas vezes o habitat onde está e trata isto, o nosso país e o nosso concelho, como se fosse uma qualquer lixeira. E esse grupo chama-se os autocaravanistas e os turistas de autocaravana que andam por aí a explorar um bocadinho do nosso concelho, deixando terras como zonas como o Malhão completamente destruídas em picos do ano, deixam zonas como o Pego das Pias, que é hoje em dia uma zona, um sítio onde antigamente gostávamos de ir, e onde há um próprio tipo de biodiversidade muito, muito característica e onde destroem, que é destruído completamente por essas pessoas. É um tipo de pessoas que essas também causam alguns problemas ao nosso concelho e no geral as pessoas só falam de outro grupo que tem características parecidas, mas se calhar não tanto presentes como estas. E portanto, aquilo que eu digo é, não é normal, não é natural a quantidade que entra, mas também há outros grupos que vêm e que acabam por ter repercussões talvez maiores do que estes que às vezes visualmente parecem mais problemáticos. A segunda coisa que quero dizer é que, de facto, é preciso insistir nesta questão de que o Estado sabe perfeitamente o que é que está cá. O Estado sabe exatamente o que é que está a acontecer. Tanto com o tráfico humano, como com o tráfico de droga, como qualquer outro tipo de tráfico. As autoridades, não digo que saibam, não digo que todas saibam, mas há claramente uma ligação de todos estes crimes, de todas estas coisas que vão acontecendo no nosso dia-a-dia, no nosso concelho e no nosso país, com o Estado. E digam-me o que disserem. Eu estive há pouco tempo até a reunir com a responsável, a coordenadora, penso eu, de um grupo que lida diretamente com prostituição, com senhoras que acabam por ir para essa vida, e a grande maioria dessas pessoas, muitas delas vindas da África, de países asiáticos, vêm porque estão a dever dinheiro a uma rede e não conseguem sair. E isto é muito parecido ao que acontece no nosso concelho. As nossas autoridades é que precisam de uma mudança profunda. O nosso Estado é que precisa de uma mudança profunda e tudo passa por duas soluções. Olhar para cada pessoa como um indivíduo que merece toda a dignidade e, portanto, nunca permitir que vivam presos a uma rede como estas. E, em segundo lugar, garantir boas vidas às pessoas que lhes permitam voltar a trabalhar no campo. Qual é o mal de trabalhar no campo? Nós não temos já pessoas que queiram trabalhar no campo, na agricultura, na carpintaria, na canalização, na eletricidade. Há cada vez menos pessoas e é preciso um país que aposte nisso, aposte nessas atividades e as considere essenciais para o nosso país. Portanto, eu deixo essas duas ideias. Depois, no fim, João, se ainda tiver tempo, já chegámos ao fim. Então, a não ser que tenhas algo absolutamente consideres indispensável, que eu queria tenho só... só mesmo uma última coisa. Gostava de ler aqui só um pequeno excerto deste livro, de uma citação de Kisserling que diz: ao contrário do que muitos disseram, o português não degenerou. As virtudes e os defeitos mantiveram-se os mesmos através dos séculos. Simplesmente as suas reações é que variam conforme as circunstâncias históricas. No momento em que o português é chamado a desempenhar qualquer papel importante, põe em jogo todas as suas qualidades de ação, abnegação, sacrifício e coragem e cumpre como poucos. Mas se o chamam a desempenhar um papel medíocre que não satisfaz a sua imaginação, esmorece e só caminha na medida em que a conservação da existência o impele. Não sabe viver sem sonho e sem glória. Estagna então na apatia de espírito, faz a crítica acerba contra o que não está àquela altura a que aspira, ou cai na saudade negativa, espécie de profunda melancolia. Isto é o português e isto é o nosso concelho. Um concelho sem sonho e sem vontade de ser muito maior do que é e do que já foi no passado. E, portanto, eu deixo este pequeno excerto. Muito bem, Manel. Quero só fazer uma referência, porque, de certo, não tive muita atenção aos comentários, por isso peço desculpa. Quero cumprimentar toda a gente, não posso nomear as pessoas, mas está aqui um comentário do Paulo Martins que lembra, eu não sei se ele ainda está a ouvir ou não,
Ele está assim um bocado perplexo porque é que não se falou ainda na questão do aeroporto, na questão da praia fluvial ali em Odmira. São assuntos que ele considera importantes. Ele estava presente na última Assembleia de Freguesia e fez lá também uma intervenção. Eu digo, Paulo, não sei se ainda estás aí ou não, mas respondo na mesma que vai ter que ficar para outra altura porque chegamos ao fim do tempo. Já vamos com quase 2 horas. Epá, e depois as pessoas queixam-se que isto demora muito e somos maçadores, etc. Mas tu um dia, se calhar um dia tem que te convidar para vir aqui também fazer comentário sobre os assuntos do Conselho, uma vez que és uma pessoa que eu vejo que é atenta aos assuntos da nossa sociedade. Muito bem, agradeço aqui ao Nuno por ter estado presente hoje. Manel, mais uma vez, vamos repetindo estas sessões. Elas são irregulares porque aqui o anfitrião é irregular, dada a natureza do seu trabalho, mas elas vão ter um período que, embora irregular, é um período, vai-se repetir. É isso que isso quer dizer. E eu sou amovível, depois pode estar aqui outro, pode estar coisas por estar e pronto, se é isso. Nuno, tu és sempre bem-vindo, tu estás na gênese da origem deste canal. E, portanto, és sempre bem-vindo, mas é sempre chato para ti, como tu já tiveste a oportunidade de dizer, eu estava lá no primeiro. E estiveste no primeiro, no segundo e no terceiro, até acho eu. Muito bem, uma boa noite para todos. Obrigado àqueles que acompanharam e já sabem, o Admira Livre Podcast não tem fins lucrativos, pretende ser um serviço público para colmatar algumas falhas de comunicação que são identificáveis ao nível, pelo menos, do nosso Conselho. Tentamos também fazer a nossa perninha no comentário nacional e internacional, porque se o Milhaços pode, nós também podemos. ou Milhaços, quem diz o Milhares diz um Rogério, quer dizer, acho que não, é difícil fazer um bocadinho pior figura. E o outro, pá, o Bugalho pode, pronto, também posso. Também posso. Muito bem. Ora, uma boa noite. Adeus.